Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Nelson. E eu sou o Felipe. E esse é o Guia Planar número 12, onde a gente vai falar sobre as notícias de início de ano. Acho que a gente vai começar das menos importantes não, mas as que deram menos o que falar para aquelas que deram mais. As que ninguém nem viu por causa das outras. É por aí. Se vocês estão estranhando, esse episódio aqui vai provavelmente na mesma semana do que o episódio antigo, porque não deu tempo de editar o antigo, porque... O Matheus é um vagabundo. Vida. Isso, Eu sou a única pessoa que trabalha nesse podcast e ainda mereço ser chamado de vagabundo. É lógico, se é o único que tu trabalha, é o único que pode dizer que é vagabundo. Se tu não trabalha, tu não pode dizer que é vagabundo, não tem comparação. É, isso aí. Eu ia ser mais querido, ia falar que tivemos problemas técnicos, né, mas o Nelson... Que querido o quê? Tem que dizer logo a verdade, nós sempre ser honestos com os nossos ouvintes. Matheus é vagabundo, não faz os bagulho. É isso aí. Bom, mas o que eu vou fazer agora é abrir um booster de Teros. Em português também, porque a gente tá com preguiça de ter que traduzir as coisas de outros idiomas. Nós tá ficando bom, cara. Daqui a pouco nós só vamos jogar Magic italiano. Abrindo esse bagulhinho aqui. Vamos ficar tapando e estapando as criaturas. Bom, Teros foi o primeiro set do bloco de Teros, que foi... Acho que o primeiro set, na verdade, é onde a Wizards testou fazer um design de cima para baixo, que eles começaram com o flavor, com a história e com as mecânicas. Desculpa, começaram com o flavor e com as histórias, e aí, por final, que fizeram as mecânicas baseadas nelas. Então, todos os personagens e as cartas, assim, estão representadas nela. Então, tu tem a carta que é o Hércules, e aí depois eles, pensando no Hércules, eles criaram uma carta. Não era uma carta que eles criaram e depois viram que era o Hércules. O que é interessante. Então, vamos para a primeira dela. Guardiões de Meletis. 3 genéricos. Agora não estou errando no início. Por uma criatura artefato. É um Golem. É uma 0/6 com Defender. E eu não conheço bem mitologia greco-romana, mas acho que tinha uma cidade onde tinha guardiões nas portas dela, não tinha? Eu tenho que ver a cara da carta. Pra mim isso aí tá mais pra Senhor dos Anéis que qualquer outra coisa. Meletis? Como é que é o nome das melecas? Guardiões de Meletis. Me lembrou também, tem Bravos, né, do Game of Thrones, que tem só que lá é um colosso Game só, Game of Thrones eu acho que não é, né? Mas não tá com a cara dos Argonauts também. Deve ser alguma coisa a ver com o Colosso de Rhodes. Talvez. Não, o Nelson é formado em história e ele tem a obrigação de saber as coisas. Obrigação, seu vagabundo. Eu sabia, Colosso de Rhodes. Tem uma misturazinha com o Senhor dos Anéis porque botaram 2, Colosso de Rhodes era um só. Mas ele ficava com uma perna em cada lado do porto, então, na verdade, cada perna dele seria uma estátua. Então é tipo realmente que nem o Colosso de Bravos do Game of Thrones lá. Que lá daí tem um colossal espaço por baixo da perna dele. Bom, próxima carta. Presságio de Traição, 3 genéricos e uma vermelha. É um feitiço. E ganha o controle da criatura alvo até o final do turno. Desvira aquela criatura. Ela ganha ímpeto até o final do turno. Evidência 1. É um... Como é que é o nome daquela carta padrão mesmo? Carta padrão? Ato de Traição, né? Act of Treason. Sim. É basicamente um Act of Treason que custa um genérico a mais e tu pode usar Evidência 1. Uhum. O set do Scry, né? Era uma das mecânicas. Essa foi a mecânica quase evergreen que eles decidiram colocar no set, porque tinha tudo a ver, né? Vidência com os gregos. Infelizmente, eu acho que daí em Magic Origins, Scry ou Vidência acabou se tornando uma mecânica evergreen. Bom, próxima carta. Talacido Crepitante. Por 2 genéricos e 1 azul. É uma criatura, um tritão mago. Uma 2/3 com 2 genéricos, vermelho, e sacrifica o Talacido Crepitante. Talacido Crepitante causa 2 pontos de dano à criatura ou jogador alvo. Médio. É muita mana pra pouca coisa. Uma 2/3, né? Isso aí é pra draft. Uma 2/3 por 3 azul. Pode dar um choque se tiver de vermelho? Não é tão ruim. Bom, próxima carta. A Arpia do Presságio de Sangue, que ela tá com o sorriso do Coringa, que é até na arte. Essa arpia é feia pra caralho. Por 2 genéricos e 1 preta. É uma criatura, é uma arpia. É uma 2/1 com voar. Como se não fosse óbvio.
E quando ela entra em jogo, cada jogador perde 1 ponto de vida. Bem agressivo, mas não. Não. Pro preto é o que tem pra draft, né? É flying, né? Pô. Flying wins. Pô, tô vendo, né? Nesse set pode vir a substituição budget por Inquisição de Kozilek, né? Pode vir Tatsise. Que agora é budget Que comparado à Inquisição de tristeza, né? Kozilek. Ponto que chegamos. Bom, último fôlego. Por um genérico e uma branca, é uma mágica instantânea. Exilia a criatura alvo com poder menor ou igual a 2. Seu controlador ganha 4 pontos de vida. Não. Poder menor ou igual a 2, só aí dá 4 de vida pro cara, não é muito legal. É muito... É o que o muita branco condição tinha pra na pouco época, né? efeito. É o que o branco tinha na época, né? Depois começaram a resolveram melhorar um pouquinho a remoção do branco. Que é, obviamente, sacanagem, né? Porque branco, OP até dizer chega. Pois, todo set eles tinham que lançar PF. Simples. Ah, tá. Porque não é OP o suficiente, né? As remoções hoje em dia têm ficado muito piores. É por isso que as cartas, que as Exceto as criaturas em si remoção têm ficado branca. As piores. pretas estão ficando pior. As brancas estão ficando cada vez melhor. Veja a última remoção que saiu, ó. Destrua a criatura atacante pelo mesmo custo desse último respiro. Bom, mas a vermelha, em consideração, tem ficado muito pior, né? A gente foi de choque pra golpe relampejante. Desculpa, fomos de raio pra golpe relampejante, eu acho que é. Lightning Strike, isso. E agora não temos mais nada. O Out né? of Chandra. Tristeza. Eu vi um artigo da Wizard dizendo que essa é o nível das remoções vermelhas do Essa aqui. do Out of Planeswalkers. Tristeza. Porque não dá pra nem dar dano na cabeça do cara Não, ainda, né? só inquieter. E depois a outra habilidade não serve pra cacarecos, né? Bom, a próxima carta eu acho que... A gente estava discutindo sobre ela uns dias atrás, talvez vai ser relevante para alguma coisa. Desaparecer na Antiguidade por 2 genéricos e 1 verde. É um feitiço que tem exílio, artefato ou encantamento alvo. O que a gente estava vendo de artefato ou encantamento indestrutível que a gente estava pensando em exilar? Queranos. É a única coisa que lida com eles. Tem exílio e encantamento alvo no branco. Erase. Não lembro se isso saiu. Pô, as cartas estão de cabeça para baixo agora, que coisa estranha. Ih, Não é um bom sinal. te venderam um pack sacaneado aí, Matheus. Eu acho, Eu vou olhar, tem 15 comuns, né? Pode ser que tenha 3 raras. Aham. Esses dias eu vi um cara abrindo um pack de... Não lembro se era alpha ou beta. E daí aconteceu a mesma coisa. Ele tava indo, de repente, as cartas a partir de agora estão de cabeça pra baixo? Que coisa estranha. Ele foi olhar, não tinha raro no pacote. Ai. Bom, não tinha grandes coisas aqui internas, né? E eu já gastei toda a minha sorte com aquelas 2 Expeditions, né? Nunca mais vai vir nada. Enfim, a próxima é Eventos Cortantes. É uma mágica instantânea por 2 genéricos e 1 verde. E ela causa 7 pontos de dano à criatura alvo com voar. Sendo que tem uma que tu paga 2 e destrói a criatura com voar, né? Pois é. 7 Pois dano é. geralmente resolve, né? Mas... É que, tipo, poderia ser 2 de mana e dar 5, ou 4, porque tu não precisa de 7, entendeu? só precisa matar anjo, né? 4 é mais que suficiente. Exato. Se bem que demônio e dragão é maior, né? Mas no 7, eu nem sei se tem uma criatura que tenha mais que 5 de defesa e tenha voar. Se tiver dragão, tem. Tem Dragão Tem- e Teros. o Storm Breath Dragon, né? Por que não? Qual é o problema do dragão inteiro? Tem dragão e Teros? Tem Storm Breath Dragon. Não é Grécia, cara. É Teros. Pode ter dragão se eles Tá, o quiserem. dragão da tempestade é 4/4. Sim. Não falei que era 7/7, mas que tinha dragão. Bom, próxima. Quimera Presciente. Por 3 genéricos e 2 azuis. É uma criatura, uma quimera com voar. É uma 3/4. E toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, use evidência 4. Uma carta boa e limitada, mas não merece grandes coisas. E tem 4 de defesa. Tem 4. Agora eu tava falando de remoção ruim. O que tu acha dessa aqui, Felipe? Golpe de cicuta. É um feitiço que tem destrua a criatura alvo. Seu controlador perde 2 pontos de vida. Eu sei que tu não sabe que carta é essa. Qual tu acha que é o custo dela? Ela é preta. 5. Errou. Errou! São 4 genéricos e 2 pretas. Nossa! E era boa de pegar no set. Era a única remoção comum, é o absoluta que que tinha. tinha. Aqui nesse set em particular as remoções eram ruins porque
o fato de tu botar encantamentos nas suas criaturas ou usar combat tricks era muito forte, era muito presente. Então se os caras tivessem remoções muito fortes, o ambiente limitado ficaria muito ruim. Bom. Ruim pra quem joga com criatura, quem joga com controle tá feliz. Vai ver o controle delicioso que tinha nessa edição também. Bom, Golias Vulpino. É uma raposa gigante, literalmente. Por 4 genéricas e 2 verdes. É uma criatura, uma raposa, é uma 6/5 com atropelar. Nada mal. Bom pro jogo limitado, suficiente. O desenho é bom. bonito. Pelo menos em comum nós temos. A primeira delas é a Lição do Guerreiro. Por uma verde é uma mágica instantânea. E tem, até o final do turno, cada uma de até 2 criaturas alvo que você controla ganha. Toda vez que essa criatura causar dano de combate a um jogador, compre um card. Muito bom. É que tem que pensar que na época tinha aquele negócio de heróico, né? Que daí quando a criatura era alvo, ganhava um bônus. Sim, exatamente. E tal. Pra limitado, tudo bem. Mas, em geral, tu tem que ter 2. Tem que causar dano com 2 criaturas pra conseguir comprar uma carta, não sei. Interessante. Ó, a próxima carta, uma baita carta limitado, muito boa. Emissário de Nileia. Nossa, eles traduziram o nome dos deuses. Ficou horrível. Queranos com QU, eu não consigo aceitar isso, velho. Parece o nome de sabão em pó. Sabão em pó, Queranos. Vai dizer? Abre... Não, aí o sabão em pó Queranos, como é que funciona, né? Tu vai lá limpar a roupa, se tiver um terreno, tu dá um lightning bolt no cara. Se tiver sujo de terra. Putz, foi muito ruim essa. Terrível. Bom. Até porque quando tu revela terreno, tu compra. Tu dá o bolt quando é não terreno. É melhor cortar, Matheus. Não foi. Não. Bom, Emissário de Nileia. Por 3 genéricas e uma verde. É uma criatura encantamento. Então, a nossa primeira instância de criaturas que também são encantamentos. É um felino. Em vez de ser um gato, por que traduziram gatos como felinos, né? Isso é interessante. Mas é uma 3/3 com atropelar e ela tem agraciar por 5 genéricos e uma verde. Pra quem não jogou em Teros, agraciar é o seguinte: se você conjurar esse card pagando seu custo de agraciar, ele será uma mágica de aura com encantar criatura. Ele se tornará novamente uma criatura se não estiver anexado a uma criatura. E além disso, né, então a criatura encantada recebe +3/+3 e tem atropelar. Era uma mecânica interessante, cara. Só pra constar, eu acho que felino é muito melhor do que gato, tá? Porque felino, tu tá falando da espécie e não de uma coisa específica. Na verdade, nem é espécie família, né? E não de uma coisa específica ali, uma espécie que é um gato, uma coisa miudinha, né? Mas mesmo leões são considerados gatos. Mas eu acho um pouquinho maiores. Felino eu acho que fica melhor do que gato. Tu deve estar no mesmo... Na mesma banda que diz que prefere Hound em vez de Dog. Não, aquilo é inaceitável, cara. É sabujo. Tem um cachorro, é um cachorro, não é um sabujo essa porra. Os sabujos, eles são exclusivamente os cães fageradores. Fageradores. Isso é uma coisa que não faz sentido, porque daí, tipo, gatos tem um tipo só, né, que é felino ou cat no inglês, e daí os caninos daí tem 2 tipos, tem o lobo e tem o hound, né? Tipo, porque eles vão botar tudo no mesmo balaio também. Mas lobo não é um cachorro, o hound também não é um lobo. Tá, mas tu podia botar tipo canino, entendeu? Podia botar um nível acima e daí tu englobar tudo. Eu acho que o canino não inclui lobo, não. Como que não? Eu acho que não. Tá lobo bom. É lobo. Cachorro é cachorro. Tá bom, né? Tá bom, Canino vem de cão, cara, não vem de wolf. O que tem a ver? Tá bom, Nelson. Tá bom. Tu é professor de história, não de biologia. E vocês são? Não, mas a gente não é idiota de achar que lobo não é um canino. Hienas são caninos. São canídeos, não caninos. É? Tanto faz, todo mundo chama de canino. Tanto faz, né? Caralho, tanto faz. O Felipe tá quietinho, deve ter ido procurar na Wikipédia. Eu tô procurando aqui os fenótipos. Passa pra próxima. Líder da falange por 2 brancas. É um humano soldado com uma 1/1 com heroico. Toda vez que você conjurar uma mágica cujo alvo seja líder da falange, coloque o marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Isso que eu acho que foi bem na época que estavam tirando o acento, né? Não, faz tempo já que tiraram o acento. Mas eu acho tão estranho tu ver heróico sem acento, né? Ficar heroico.
Heroico. É. Essa carta tem uma arte promo que é muito foda. A arte promo dela é fantástica. Com Isso aqui também é certeza, eu legal. tô olhando ela aqui, não tem arte promo no Gatherer. Não é? Talvez esteja Ou não é confundindo. essa? É, mas tem uma outra criatura branca pequenininha que tem heróico e tem uma arte muito, muito legal. Tá, o Nelson Vamos tinha ver. razão. É Canídeos. Ah, eu Mamífero sou da hora. foda demais. Tá, mas tu entendeu. O que importa é que, tipo, tinha que ser a família e Argument não... destroyed. Bom, então a última carta, vai ser a rara, se eu não me engano, é uma dourada. Tinha cartas douradas nessa edição? Poucas, mas tinha. Como que não? Tem vários deuses dourados. Ah, não, nessa edição não. Eu disse Não. poucas, mas tinha. Bom, é uma carta boa. Ceifador das Selvas. Por 2 genéricas, uma preta e uma verde. É uma criatura, é uma górgona. Ah, a uma cartinha 4/5. roubada do Nelson. Ah, essa cara é foda demais. Eu não sacava o nome dela em português. Ceifador das Selvas é interessante, mas toda vez que uma criatura morrer, usa evidência 1. Por um preto, ela ganha ataque mortífero até o final do turno. E por um genérico, uma verde, ele ganha resistência à magia até o final do turno. Muito boa essa É uma 4/5 por 4 de mana com todas essas habilidades. Ah, essa carta é fodástica. É muito boa, né? É, daí usa aquela porcaria de... Como é que é o nome do encantamento lá? Heartless Summon. Heartless Summoning. Isso. Que daí ela fica, tipo, uma 3/4 por 2 de mana. Yeah! Com todas essas habilidades intactas. Heartless Summoning tem bastante decks bacana. Nosso terreno é uma planície, uma bonitinha arte das planícies de Teros. Os terrenos de E aí? Teros são muito bonitos. São. E uma ficha de um cisne, que é uma ave 2/2 com voar. Ó, Do ficha counter do... daquelezinho. Por counterzinho, né? do canto do cisne. Aquele counter é bom. Swamp Song. Um nome muito bonito pra carta. Achei que eles acertaram foda. E a carta também é boa. Bom. E Então sabe o que é vamos- bom dela? Sabe o que é o melhor dela? É uma carta que não é presa ao flavor, então ela pode ser reprintada sem desculpa da Wizards. Acho que o Wizard tá. Acho que o Felipe tá meio salty. Meio? Não é só o Felipe. Não veio que existe com o Zilek, cara, em off. Tipo, O triste, Bom. sabe qual é o mais triste disso? Não dá pra culpar o Maru, cara. Não dá pra apontar o dedo e te xingar alguém. dá muito sim. triste Porque não ter ele alguém podia pra ter dito, xingar. foda-se vocês do playtest, eu quero Inquisition nessa merda. Ele não é maior do que o pessoal do development. Infelizmente. Bom, a gente já fez rantes gigantescos sobre isso no episódio passado e tem aquele episódio guardado, onde todo o rancor Quem do quiser ver a universo vai gente estar xingando jogado, o Maru bastante, vai pro episódio passado quando ele tiver lá e o Matheus decide colocar lá. É isso aí. Provavelmente vai entrar junto com esse, então... Um pouquinho antes, assim. Pelo menos põe um dia de diferença pra galera ouvir. Tá bom, fazer isso é uma Pra galera, 2 pessoas ouvirem. É, pros nossos 2 ouvintes assistirem. Valeu, João não. e Paulo. João e Paulo, né? Pô, porque daqui eu acho que só eu que escuto o podcast depois de pronto, né? Eu não me escuto, não. Eu acredito no seu bom trabalho. O trabalho do vagabundo. É. Você viu como tá ruim a coisa. Bom, então falando sobre dos assuntos principais, né? Começando acho que do mais tranquilo, tem um blog onde os juízes de Magic colocam notícias e mudanças de como alguns erros que nós jogadores fazemos durante o jogo, como é que eles podem lidar com eles. E ano passado, acho que teve aquele caso do... Qual é que foi o jogador? Que ele Foi tava aquele que tem usando... uma cara de babaca até dizer chega. Qual deles? Tem que ser mais específico que isso. Bom, mas que ele tava usando um Ajani, e aí ele tinha que olhar as 3 cartas do topo e revelar uma criatura, um Planeswalker. Isso, e daí ele esqueceu de revelar. E botou na mão e foi uma briga de, sei lá, 1 hora pra resolver essa pendenga. Aí foi interessante que o juiz falou, olha, isso aí é uma penalidade que a gente lida como comprar cartas extras, e nesse nível isso é um game loss. É assim que as regras funcionam, cara, e desculpa. Aí o cara foi, mas tu pode olhar pra câmera. Não, a gente não pode olhar na câmera. As regras são essas e a gente vai manter com esse nosso ruling. Sabe como traduzir ruling? Mas a gente vai traduzir, vamos
manter isso e mantiveram isso. Achei legal. Achei que os Ele juízes perdeu o jogo. Ainda tinha outro, eu acho, depois. Eu não lembro se ele perdeu tudo, mas... Eu acho que era tipo a match final dele. Não acho que tenha ficado tão... Acho que ele tenha perdido, acabou perdendo aquele jogo. Enfim. E aquilo acabou gerando rebuliço e daí ficou mimimi pra cá, mimimi pra lá. A Wizards é uma bosta, não sei o que, façam como a Star City. Aquela mesma porcaria que sempre dá quando falam sobre a cobertura de eventos da Wizards. Mas enfim. Então os juízes, eles se reuniram e mudaram algumas coisas. Nem que eles mudaram. Ano passado, então... Se isso acontecesse de novo, um dos jogadores revelaria a mão dele, o cara que cometeu a infração, no caso, né? Revelaria a mão dele pro oponente e o oponente, tá, descarta essa carta aqui. Poderia escolher qualquer carta para ser descartada. Por que qualquer carta? Porque é pra garantir que, digamos, o cara tenha pego uma carta que ele não poderia, tipo, no caso do Ajani, era só uma criatura ou Planeswalker. Se o cara pegou uma land, então não tem como saber, é informação escondida. Isso. Então, tá, beleza, descarta qualquer merda que tu tiver que eu quiser da tua mão. Eu acho que é um negócio interessante, porque é melhor pro oponente e não faz com que o cara perca o jogo direto, que também é ruim, né? Então tu ainda é penalizado pelo teu erro, de uma forma bem drástica, uma forma bem forte, mas tu pelo menos não perde o jogo. Exato. O que foi bom. Porque às vezes é um erro mesmo, né? Às vezes, tipo, dá pra, pelo menos naquela instância específica desse campeonato, deu pra notar que o cara fez de erro mesmo, não parecia ter sido de sacanagem. Sim, imagina, é complicado, né? Porque tu tá estressado, são vários jogos seguidos, os jogos são longos, tu tem que prestar atenção em muita coisa. O jogo não tinha mais tempo pra finalizar, o board tava infinito, assim, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Dá pra acreditar que o cara errou. E daí, o cara perder por causa disso é meio chato, né? Como a Wizard sempre diz, eles esperam que os jogos terminem com um vencedor porque o cara soube jogar melhor e fez um deck melhor, teve as jogadas melhores, não simplesmente porque ele deu sorte e sabia a regra mais obscura. Ou porque o oponente cagou em alguma coisa. Exatamente. Bom, então, devido a isso, né, os juízes acabaram pegando, até porque o nome daquela infração era comprar cartas extras, que era um nome estranho para infração. Mas eles acabaram, então agora, lançaram dia 18, lançaram uma nova forma de julgar esses casos, digamos. Uma atualização das regras de torneio, né? Das infrações. Isso, exatamente. Que eles chamam daí de erro da carta oculta, ou Hidden Card Error. Bom, e basicamente assim, se um erro não possa ser corrigido com informação pública, toda a informação é revelada para o oponente e ele escolhe como resolver. Então, basicamente é isso que vai acontecer. Então, a gente tem aqui uns exemplos que dá para entender. Digamos que tu conjurou lá Divination, que não sei como é que é o nome em português, que tu deveria comprar 2 cartas, só que tu comprou 3. Aí o oponente vai lá, olha pra tua mão e descarta uma delas quaisquer, inclusive terrenos, né? Não é tipo dar um Tot Season, cara, não. Descarta qualquer carta da tua mão. Ou se tu, por exemplo, assim, eu vou ter que usar Vidência 1. Aí tu olha, tu pega a carta do teu topo, tu puxa uma e vem 2. Aí tu fica com aquelas 2 cartas na mão. Putz, e agora? Aí tu fala isso pro teu oponente, ou pro juiz, no caso, né? Aí tu tem aquelas 2 cartas ali, e tu vai pegar, daí teu oponente vai poder escolher uma delas e colocar no fundo, e aí a outra tu dá scry normalmente, né? Tu coloca ela no topo ou coloca no fundo. No caso ele faz um scry antes de ti, né? Ele pode olhar as 2 cartas que tu... Isso, exatamente. Ele olha as 2 cartas que tu pegou e escolhe uma delas para colocar no fundo. Ou seja, pra ti é pior, porque ele vai provavelmente te dar a pior carta. Outro exemplo ainda, que isso aqui acontece às vezes que tu tá com a mente cansada, tu vai lá e muliga, e em vez de comprar, digamos, 6 cartas, tu compra 7. Aí isso vai acontecer o quê? Que normalmente isso também era uma infração grave, eu acho, não lembro como eles julgavam isso. Mas agora, basicamente, aconteceu isso, tu vai ter 2 escolhas. Ou tu muliga de novo, indo pra 5, ou tu mostra aquela 7 pro teu oponente, e ele escolhe uma carta daquelas e coloca, acho que tu embaralha de volta teu baralho. A carta que ele escolheu. Essa regra em específico eu não gostei. Porque pra baralho combo, pode... Tipo, foda-se que o cara vai tirar a melhor carta da minha mão. Eu ainda tenho 6 cartas, eu tenho uma chance tipo de um mulligan extra, assim, que as outras 6 podem ser ainda boas o suficiente pra eu ganhar, sabe?
Mas não é um mulligan extra, tu vai continuar com o mesmo número de cartas. Eu sei, mas tipo, mas tu vai pegar 7 cartas e o cara vai tirar a melhor dali, certo? E aí tu vai ficar com 6. Então, mas de qualquer forma, tu pegou 7 cartas. Então, não sei, eu não gostei muito dessa regra. Tá mas o cara vai tirar a melhor que tu tivesse, tu tem um combo na mão, ele vai tirar teu combo. Mas pode não ser o suficiente. Sim, mas aí tu comprou aquelas cartas de qualquer forma. Tu ia comprar aquela carta na compra do próximo turno, não ia fazer a mínima diferença. Ah, não sei, eu acho que o cara devia ser obrigado a mulligar. E como tu não pode, depois que tu compra as tuas cartas da mão, tu não pode mais mexer no teu deck. Então a carta que a 7ª carta seria a carta que deveria ter ficado no topo do teu deck que tu ia comprar no turno. O cara se livrou de uma carta que tu ia comprar no próximo turno. Tu foi duplamente sacaneado se tu fizer isso. Ah, não sei. Eu acho que podem tirar vantagem disso. Eu não sei, eu não gosto. Eu preferia que fosse simplesmente mulliga pra 5. Ah, errou, mulliga mais uma vez. Também quem é que escolhe nesse caso? É o player ou é o oponente? É o player. Ele pode escolher tomar o mulligan de novo, sem revelar tua mão pro teu oponente. Uhum. Porque senão, do contrário, tu vai ter que revelar tua mão, né? Que também... tem isso também, legal. O oponente vai saber tuas 6 cartas. Automaticamente ele tem toda a informação da tua mão sem precisar ter feito nada. Não sei. Eu quero ver isso na prática. Eu não sei se não vai ter gente errando por querer. Quando é que entra em essas regras em... Boa pergunta. Não sei se... Eu acho que a partir do dia da publicação delas. Então o próximo torneio que tiver aí a gente já vai ver. Se bem que também são casos tão impossíveis de acontecer, e se o cara começar a fazer isso toda hora, obviamente o juiz vai pegar e vai penalizar ele por jogada, por tentar roubar ativamente. Tem uma outra regra conduta antidesportiva. Alguma coisa do tipo. 22 de janeiro, ou seja, essa sexta-feira. Junto com a banlist nova. Então, no Fridays dessa sexta já tá valendo. Mas enfim, eu discordo de ti, Felipe. Eu acho que isso é pior pro jogador. Eu acho que 90% das vezes tu vai escolher mulligar de novo. A não ser que a tua mão esteja perfeita, mas de qualquer forma, se tu não tivesse errado, ela continuaria perfeita e tu teria uma carta melhor ainda. Tu provavelmente vai continuar tomando warnings, tomar uma penalidade mais severa, se tu repetir isso muitas vezes, né? Se o cara for fazer um baralho de combo e quisesse valer dessa regra pra sempre pegar o combo na mão, não vai sair do canto não, esse cara vai ser banido rapidinho. Bom, então, indo das regras, passando por Commander, porque Commander, né, mesmo a Wizard lançando produtos pra Commander, não é suportado oficialmente por eles. Faltou uma coisa das regras. Ah, é verdade. Bem lembrado. Pode falar sobre ela, então, Felipe. Baralhos com cartas faltando. Então, baralho que tá com menos de 60 cartas. Então, tipo, faltando, uma carta... Obviamente, depois que o jogo começou, né? Isso. Tipo, por algum motivo, na hora de embaralhar, caiu uma carta no chão, ou então ficou embaixo do playmat, ou coisa assim. Já aconteceu isso comigo uma vez, que eu fui pegar a carta e uma ficou meio por baixo do playmat e eu não vi. Daí, o que acontece é, chama o juiz, se o juiz perceber que não foi intencional, o que eu não gosto muito dessa questão subjetiva na regra, né, mas tudo bem. Daí ele manda embaralhar aquela carta no deck e segue o jogo. Daí tu ganha uma embaralhada de graça e segue o jogo. Considerando que uma embaralhada de graça, tu vai mudar de random, de uma coisa aleatória para uma coisa aleatória. Sim. Não deveria influenciar. Mas a gente sabe que existe manipulação de deck, né? Não tô falando das formas extra-oficiais de fazer isso, né? mas de cartas que permitem que tu manipule teu baralho, né? Então, tipo, tu vai lá dar um ponder, coloca as 3 no... Tipo, ponder não, tu dá um brainstorm e tu... Opa, esqueci essa cartinha aqui, desculpa. Sabe? Exatamente, tipo, putz, dei o brainstorm e não tenho fat pra quebrar. Esqueci de embaralhar essa daqui, que cabeça minha. Mas aí vai ficar a descrição dos juízes e eles normalmente são bem inteligentes. Poucos deles seriam pegos. Sempre não tem pessoas. Nem só o juiz, mas pelo menos a maioria das vezes tu tem um olheiro ali do lado, né? Checando o que tu tá fazendo. Depende, né? Quando é uma partida mais séria, sim, mas aí tu pega, tipo, o dia 1 de um GP, onde tem aquele buzilhão de gente jogando, é muito fácil tu fazer uma jogada dessa e não tem ninguém olhando. Isso só importa em partida séria, velho. Mas... O primeiro dia não é nem level Rules Enforcement máxima, Rules Enforcement 1 abaixo, que eu não lembro os nomes. Só que mesmo assim, uma jogada dessa pode definir se tu vai ou não pro segundo dia, entendeu? Acontece, mas a Wizard não tá ligando pra isso.
É que daí, Felipe, aí fica naquela discussão, né? Tu acha que os poucos precisam pagar pelos muitos ou não, sabe? Sim. É aquela coisa, né? Na verdade, os Eu muitos prefiro- pagaram por poucos. Sim. É que daí nesse caso seria o contrário, né? Se essa regra não existisse, né? Que daí realmente... Bom, enfim. Entendeu? Eu me perdi no que eu Eu entendo, mas o problema desse tipo de regra é que eu acho que, assim, sei lá, o cara devia botar a carta no fundo do baralho, entendeu? Não embaralhar. Tipo, daí, se uma hora tu embaralhar, beleza. Daí ela vai ir pro meio e vai ir pra algum lugar do teu baralho que não é o fundo. Eu sei que é informação privilegiada tu saber que aquela carta tá no fundo e tu não vai comprar ela, mas da mesma forma tu não ganha uma embaralhada de graça, sabe? Não sei, Tá, Aí mas... tu tem que pensar, cara, que isso são situações muito raras. Não é pra essa porra que tá acontecendo toda hora. Se estiver acontecendo toda hora, o juiz vai ficar de olho em ti. Tudo Ou bem. até o teu oponente vai chamar o juiz. Escuta aqui, ó, já é a terceira vez que o filho da puta tá fazendo isso. Só que não esquece e- que teve o cara aquele que ganhou o torneio estacando não terrenos no topo. E mas toda isso aí é hora os outra caras iam coisa comprar e completamente opa, diferente. mão sem Isso aí terreno. eu sempre opa. disse que a embaralhada da Wizards é idiota que permite você roubar facilmente. Mas é outra coisa. E toda hora os oponentes do cara ficavam mano screwed e ninguém ficava de olho nele pensando, não, o cara pode estar roubando. Daí o cara foi roubando, e só porque um aleatório lá viu num vídeo, daí o cara foi banido, entendeu? Mas isso aí as pessoas têm que ficar mais espertas que existem pessoas conhecidas como mágicos que têm habilidades em fazer isso. E ganham pra isso. E tem sempre um filho da puta que vai usar isso em Magic. São mágicos jogando Magic. Bom, voltando pro Commander. Como eu já tava mencionando, o Commander, por mais que tenha os produtos lançados pela Wizards, a Wizards não suporta ele oficialmente. Ou suporta oficialmente, mas eles não fazem as regras e não cuidam da banlist de Commander. Quem faz isso é um grupo de juízes que foi o pessoal que acabou criando o Commander. E eles normalmente lançam os updates deles muito juntos, ou próximos, melhor dizendo, com a Wizards. Então, foi lançado também no mtgcommander.net. Eles lançaram lá um tópico com as mudanças que vão ser ocorridas no dia 18 também. A primeira delas, para a lista de banidos, uma carta foi banida, que é o Profeta de Kruphix. Eu não jogo Commander, mas eu acho que teve um monte de gente por aí que joga Commander que tá... Finalmente! Ou tem um monte de gente que tá dizendo, porra, mataram meu deck, Wizard, filho da puta. Também, Dizer que matou o deck com um baralho de 100 cartas e um X de uma carta, daí, tu merece um parabéns. Assim, porque tem um considerando que ela não probleminha. pode ser o Commander, né? Bom, mas o Profeta de Kruphix faz o quê? Ele basicamente diz assim, desvie todas as criaturas e terrenos que você controla durante a etapa de desvirar de cada um dos outros jogadores, ou seja, multiplayer isso é muito bom, e você pode conjurar cartas de criaturas como se estivessem em lampejo. E custa 5 de mana, sendo 3 genéricas, uma verde e uma azul, e é uma 2/3, mas isso é irrelevante. Enfim, a justificativa que os juízes deram é que o jogo tendia a ficar muito centrado no Kruphix, era quem controlava ele. E era tipo, tenta matar e não desmata, e mata e desmata, e ressuscita, e volta tudo, e anula, e era uma putaria. Tudo isso pra ver quem controlava o Profeta de Kruphix. Que, falando nisso, que arte foda, né, cara? Muito bacana a arte dessa carta. Tem uma arte promo dela também, que é muito legal. Mas enfim. E essa foi a justificativa deles. Eu não entendo muito de Commander, não vou tentar opinar. Acontece a mesma coisa quando a gente tenta falar sobre Standard. Deixa só jogadores de Standard bravo. Então, não vamos falar sobre ela. Mas a justificativa que eles deram também é que o jogo se revolvia muito... nossa. O jogo ficava revolved, né? Aquelas aportuguesações que não fazem sentido. Mas o jogo ficava muito centrado nela, né, em quem controlava ela. E outra coisa que eles dão é que a carta fazia tudo o que os jogadores de Commander azul e verde queriam fazer. E eles compararam com a Consecrated Sphinx, né, que é aquela esfinge que quando um oponente compra uma carta, tu pode comprar duas. Commander também é muito bom, né? Triste. Mas eles falaram que esse cara aqui ele já vem meio que com proteção embutida, eu acho, pelo fato de tu poder desvirar teus desvirar. Então tu baixava, se ninguém matasse naquele momento, desvirava todos os teus terrenos. Counter! E desvirava tuas criaturas também, né? O que é bem relevante.
Então tu podia atacar e te proteger dos ataques dos oponentes. Outra regra que mudou também no Commander foi o Mulligan, que agora tem Scry, mas continua a mesma coisa de antes, que tinha a primeira mulligada de graça no multiplayer, né? Não sei como é que funciona na regra do competitivo, porque isso não entra muito na minha cabeça, um Commander competitivo. X1 Commander, eu acho que é a mesma coisa. Tu tem um Mulligan de graça pra 7, e daí tu não faz Scry, e daí depois é um Mulligan normal. Com o Scry. Isso. Porque o Mulligan do Commander, ele funcionava da seguinte forma, né? Tu pegava 7, aí tu poderia, por exemplo, não quero essas 3, embaralha as outras 3 e compra outras 3. Tu podia fazer essa regra de Mulligan parcial, agora não mais. Agora é um Mulligan normal, como de qualquer jogo de Magic. Essa regra de embaralhar quantas tu quisesse de volta foi uma das regras que eles quase foi oficial por um tempo. Mas daí eles pararam no último segundo e disseram, os decks de combo, hein? Isso é o Mulligan do Hearthstone, né? Aquele jogo maldito. O Felipe chegou um tempo atrás, né? Nem sabe, acho que cometi um erro. Comecei a jogar Hearthstone e é bom. Tu já lidou com a aleatoriedade do jogo, que é mais alto? Não, tá tranquilo. 2 dias depois, que jogo de merda. Sempre que é 0 ou 5 é 0. Não, o problema não é esse, cara. O problema é assim, tem cartas que funcionam da seguinte forma. Uma mágica, daí tu ganha uma carta de custo até 3, aleatória, uma criatura. Nossa. E daí ela fica com menos 3 no custo, digamos assim. Ela fica custo 0 pra tu baixar. Uhum. Daí quando o adversário usava isso contra mim, cara, tipo, eu matava ele na volta. Ele sempre comprava a carta exata que fazia ele sobreviver. Eu usava isso, vinha um Murloc cagado. Sabe? E daí eu olhei, tomar no cu. Eu já sou zicado, eu vou jogar um jogo que depende da sorte? Não, daí não dá. Mas voltando às regras do Commander. E a última mudança foi que já era uma mudança esperada, depois da revelação do novo mana incolor. Então, o que ficou naquela, em Commander, se eu gerar mana de uma cor que não seja dos meus comandos, ele automaticamente vira mana incolor. Eu posso usar daí esse mana incolor pra pagar o custo das cartas que obrigatoriamente o mana incolor? E daí ninguém sabia responder essa merda. Aí agora eles decidiram mudar um pouco a regra de como é que funcionava. O mana, a geração de mana, pra englobar isso aí. Então o que acontece? Agora, quando tu gera mana que não é mais da mana, que não é uma mana da cor do seu commander, não acontece porra nenhuma. Tu gerou aquela mana e pronto. Isso. Então, digamos que eu tô jogando, sei lá, com o Keranos, que a gente comentou antes, né? Que ele é vermelho e azul. E por algum motivo eu gerei uma mana verde. Antes ela se tornava incolor, agora ela continua mana verde na minha pool, na minha reserva. Aí tem algumas implicações disso, mas por um baralho de Commander, provavelmente não vai ter um impacto tão grande. Porque tu não vai conseguir ainda colocar cartas no teu deck que usem mana de outras cores. Então, por exemplo, tu não pode botar uma carta que é vermelha, mas tem uma habilidade ativada azul, se o teu Commander não for azul. Isso não vai mudar. E daí, se por algum motivo, sei lá, o cara te deu uma carta, tu roubou uma carta de outra pessoa, uma land, algum caralho, que tu consegue gerar mana de outra cor, não vai acontecer nada com essa porra. Vai ficar por isso. Caralho, os geradores de mana. Deixa assim, né? Caralho, Vila no ar. Caralhos do Paraíso, na verdade. Caralhos do Paraíso. Ai. Aí vire, desvire, adicione uma mana branca. Putz. Não! Agora que tu pensou, Felipe. Não, eu já tinha pensado, mas não! Mas deixa eu te explicar, cara. O vira e desvira significa... Bom. Seguindo em frente antes que descemos mais algumas séries. Só que daí a questão é que Convergir e Sunburst pode ficar mais forte com isso, né? Porque daí tu vai conseguir, tipo, praticamente todo baralho de Commander que eu vi, o pessoal usa aquela relíquia da coalição, né? Pode adicionar mana de qualquer cor, né? Então, qualquer artefato que gera mana de qualquer cor, tu vai conseguir usar pra gerar manas que estão fora da identidade do teu Commander. O ponto é que as cartas que são baseadas em Sunburst são tão poucas e
E são tão fracas que provavelmente não vai afetar em nada. Ah, depende. Tem, por exemplo, Bring to Light, agora vai ficar melhor. Agora um Commander pode usar Bring to Light sem ser uma bosta. Não é bom? A carta não é mais inútil em Commander. O problema é que custo 4 em Commander não é muito emocionante. Também tem isso, né? Se bem que tem os caras que jogam o Commander competitivo, entre aspas, dizem que vence no terceiro turno, né? Tá, olha só, e aquelas cartas que tem, acho que é de Mirrodin, que são as criaturas que tu pode pagar o custo delas ou pagar uma mana de cada cor pra baixar. Agora tu pode pagar, mas tu não pode ter essas cartas no teu deck porque elas não são... Não pode ter nenhuma característica que defina a cor na carta. Que não seja o teu Commander. Tu fala dos... Aqueles, os Bringer of the Green Dawn. Bringer of alguma coisa. Eu acho que é. eles nem podem entrar no deck, porque tu não pode ter cores de qualquer coisa que não seja o teu Commander na carta. A menos Mas é que que não é seja habilidade, não é nada, é custo, né? A menos... assim... Não pode... Só pode ter cores que não seja o teu Commander se for em Reminder Text. Se não for em Reminder Text, não pode. Tá, e por que eu posso ter criatura com Extort no baralho Mono Black? Então, porque tá no Reminder Text. Mencionar que nós tivemos um problema. Simples, já tinha terminado de gravar esse episódio logo que a lista banida foi anunciada, mas devido a um problema técnico a gente perdeu a gravação dessa parte em diante, então a gente está tendo que fazer isso de novo. Então vai ficar um pouco notícia velha. Vamos perder o hype. Já perdemos de tudo que a gente comentou ali antes sobre Commander, né? Que seria legal ter tido na hora, mas, enfim, melhor tarde do que nunca. Ou, tarde do que nunca. Esse é o ditado. Melhor nunca do que tarde. Acho que tá mais pra nossa frequência de podcasts. Agora, início do ano foi complicado. A gente teve bastantes questões pessoais, assim, viagens de negócios que atrapalharam bastante negócio, que foi um saco. Gente importante é outro nível, né? Seja gordo e ande de avião pra te ver que beleza que é. Eu sou alto, cara, eu sei qual é o problema. Eu sou gordo e alto, tá ligado? Pelo menos a gente só incomoda em uma direção, sabe? O Matheus incomoda em tudo. Falei, cara... Não, o problema é se ele senta no meio, né? Que daí, quando ele quiser ir no banheiro, assim, tem que ficar empurrando todo mundo. Não, quando eu vou no avião, eu me recuso a sentar no meio, tá louco. Cara, porque assim... Nada no mundo é tão eficiente em dizer que tu precisa emagrecer quanto um avião, cara. Enfim, voltando pro Magic. Então, começando sobre Pauper, e só teve uma alteração na lista de banida, que foi Cloud of Fairies ou Nuvem de Fadas. Que é uma... o Standard, só pra lembrar, Standard Legacy Vintage não teve modificações. Isso. Infelizmente. A gente queria algumas mudanças em Legacy que não vieram. Mas fazer o quê? Bom, então, Nuvem de Fadas é uma criatura, uma fada, 1/1 por um genérico e um azul. Ela tem voar e tem quando a Nuvem de Fadas entra em jogo, desvira até 2 terrenos. Do jeito que isso funciona, era tipo uma forma de mágicas gratuitas que eles brincaram durante a saga de Urza. E uma coisa que eles tinham feito era assim, eles queriam cartas que custassem cartas que tu precisasse ter ela da mão, mas que elas não custassem mana, só que tu só poderia conjurar essa mágica num turno seguinte. Então, tipo, em vez de dizer, você só pode conjurar essa mágica no seu 5º ou 6º turno, porque é meio complicado de manter isso sob controle. Então eles acabaram criando essa mecânica de, quando entra em jogo, ou quando tu conjura essa mágica, desvire terrenos. Não preciso dizer que isso gera inúmeros problemas. Especialmente com cartas que fazem os teus terrenos gerar mais de 1 de mana. Isso, ou usando terrenos que geram mais mana. Efetivamente, rampa. No caso específico da Nuvem de Fadas, ele era extremamente forte num baralho que era o Esper Familiar, que ele usava lá cartas que diminuíam o teu custo das mágicas azuis. E daí o que acontecia é que tu baixava a fada por 1 de mana e desvirava 2 terrenos. Então tu... A fada rampava. Exatamente. Então tu tinha cartas que faziam o blink dela, daí tu pegava essas cartas de volta do cemitério e assim tu gerava mana infinita. A Wizards acabou consertando esse ciclo depois, né? Eles se tocaram... Primeiro eles tentaram aquele ciclo do Force of Will pra castar coisas de graça, obviamente não deu certo. Aí eles tentaram esse ciclo de desvirar lands,
E daí, finalmente, eles decidiram, tá, assumimos que não dá certo. Vamos fazer que, especificamente, você só possa castar essa merda a partir do terceiro turno. Daí tem um anjo que faz isso. Que é um anjo bem legal ainda. Eu não lembro o nome mas dele que o agora, pessoal mas quebra ele diz com- especificamente, tu não pode castar ele no primeiro, segundo ou terceiro turno. Que o pessoal quebra isso com o frasco do éter, e é o Vingador de Serra. Isso. Só que é interessante que o Vingador de Serra, ele fala que tu não pode conjurar nos teus primeiros turnos. Então se tu tiver um jeito de dar lampejo pra ele, tu pode conjurar ele, tipo, no primeiro turno do teu oponente. Como tu vai fazer isso, não tem como. Eu imagino que não tem como. Tem mas... várias formas de fazer isso. eu vou quebrar minha Black Lotus pra baixar aqui o meu Vingador de Serra. Bom, se tu diz no primeiro turno. Ele é 2 de mana, acho que não. Enfim, outro dos motivos que a Wizard deu pra isso, eles falaram assim que o formato tem um balanço de cor muito ruim. E eu acho que eles estão meio que exagerando em dizer que é pouco ruim. Na verdade é péssimo. É terrível o negócio. Tirando o Lightning Bolt, não tem nenhuma outra carta de outra cor que não seja azul. Porque no início do Magic o azul era muito forte. Ele ainda é bastante forte, mas não é tanto como era antigamente. E é engraçado que tu pega as principais cartas azuis, são cantrips, né? Preordain, Ponder, Brainstorm também joga bastante, então são enablers, né? Que o azul é muito forte nisso. Ou pelo menos era, né? Agora o Wizards tá tirando banido, isso. Né? No Modern sim, né? É que cantrips são fortes, cara. Porque tu efetivamente joga com menos cartas no teu baralho. Não, cantrip é só a compra de carta, né? O que é forte é tu decidir o que tu vai comprar. É verdade. Por 1 de mana. Qual foi o termo que a gente usou? Foi manipulação de deck, né? São manipulações de deck cartas muito que eficientes. ordenam o deck, sei lá, manipulam o deck. Não sei se tem um nome oficial. Eu acho que manipular é um nome bonito. Chique. Mas, cara, é absurdo, cara. Até as criaturas mais jogadas são azuis, cara. Fazer o que, né? Eles inventaram que não, o azul agora tem as melhores criaturas voadoras de baixo custo. Delver te fode aí, joga qualquer merda. É absurdo, cara, Porra. porque só tem das criaturas mais jogadas em Pauper, de acordo com o site do MTG Goldfish, pra deixar claro, só tem duas que são brancas, e é a 8ª e a 9ª. Aí tem uma incolor ali também, tem um Golem que eu não sei. Que tem afinidade com afinidade com ele, exatamente. Sério? Bom, então ele é efetivamente azul. Cara, é Flying Winds, velho. Então as melhores criaturas voadoras são azuis, tu tem um monte de fada. Aí tu tem uma fada que é Counter Spell. Aí tem uma fada que desvira terreno. Aí tu tem um Delver que não é fada, mas foda-se. Delver é Delver. Aí, mas tem um monte de fadinha e ataca no ar, não dá pra bloquear. O que tu faz com isso? Ninja. É impressionante, cara. É muito, muito eficiente o baralho. Então, a princípio foi bem recebido por isso. A comunidade que joga Pauper curtiu bastante isso. Que realmente deu uma diversificada no meta porque tava triste. Segundo eles, assim, esse baralho tava muito opressor. Ele tava... o azul continua sendo uma cor forte, continua sendo dominante, mas pelo menos agora não tem um baralho que é imbatível. Simples assim. O Cloud of Fairies era um enabler muito grande pra vários combos, High Tide, esse que diminui o custo das criaturas. Então acho que talvez esses decks percam muito da força deles, talvez até deixem de existir. Não sei se o High Tide sobrevive no Pauper sem isso aí. O High Tide só existe no Pauper de papel, que é um formato que não existe, né? Então... Bom, acho que então a gente pode ir pro cerne da discussão, que é Modern. E todo mundo tá sabendo agora, né? Mas não existe mais... Todo mundo tava sabendo bem antes do anúncio da Wizards, né? Porque vazou. Bem antes não, né? Foi... Horas depois a Wizards acabou postando. Não. Mas a Wizards adiantou a postagem dela porque tinha vazado. Sim. Exatamente. Sim. Então, vamos começar, eu acho que pela que era esperada, que é Floração Estival ou Summer Bloom, foi banido. Teve outra carta banida, não teve nenhuma carta desbanida, infelizmente. Mas Summer Bloom foi banido porque ele criava um deck de combo muito
degenerada, que se vocês não sabem como funciona, só tem episódio nosso sobre Modern e a gente fala sobre o deck. Então a gente não vai entrar em muito detalhe aqui em como o deck funcionava. Vamos fazer meta podcast. Haha! Clique aqui, clica no ar agora que vocês abrem. Clique na minha voz. O problema do Summer Bloom é que com o Titan Bloom, Amulet Titan, tem vários nomes, né? A bosta roubada. Amulet Bloom, enfim. O problema dele é que ele gerava um deck que ganhava uma boa frequência de vezes no segundo turno e consistentemente no terceiro, né? E isso é muito frustrante porque o Modern, tu não tem respostas eficientes para os primeiros turnos e a ideia é ter aquela regra do quarto turno, né? Que é tu não poder ganhar o jogo esse quarto turno, que é dar uma chance pro teu adversário interagir contigo. O Modern não tem boas respostas universais de baixo custo. O melhor que tu tem, tipo, é o Counterspell, eu acho, não tem nada mais universal do que isso. E ainda assim é 2 de mana. Que não tem em Modern, né? Que não tem Modern. Mas digo, pode dar coisas Mana Leak. Coisas tipo Counterspell, né, de 2 de mana. Então é muito difícil tu lidar com um negócio com um Titã no segundo turno. Um Titã com haste, né, no segundo turno. Isso. Então... Mas o Titã não é o pior dos problemas, né? O pior dos problemas é o Hive Mind. Mas o Hive Mind acho que é só no terceiro, né? Não, isso, mas é o suficiente. Não, o Hive Mind era no segundo, esse que era o problema. Porque o Hive Mind ganhava com sorte. no segundo turno. Com sorte, né? Mas porque daí é God consistentemente Hand, né? era no terceiro. Hand, se for por God Hand, o Infect vence no segundo também. Mas é que o problema é que era muito consistente. O segundo turno dele, por exemplo, era turno 1 Amuleto, segundo turno Summer Bloom, baixa lá uma Bounce Land, né, e fazer ela... Bounce Land, Titã. Isso. Não, Titã não, Hive Mind e Pacto. Pronto, perdeu o jogo. Sim. Esse que era o problema principal. Isso. Teve o Truta lá que spalmava a mão, né, daí ficava fácil de ele ganhar, né. É impressionante, né, tipo, o cara... Tem aqui 12 partidas e 11 partidas o cara ganhou no segundo turno e ninguém achou estranho. Não, imagina. Não, completamente justo. Foi só Depois ainda tem neguinho que discute comigo que as regras de embaralhamento de Magic são idiota. Elas poderiam receber uma melhora. Principalmente porque eu não gosto de deixar os caras ficar fuçando no meu deck muito tempo. Também concordo por esse ponto. Mas eu levei um Hive Mind, na verdade um Titã de turno 2 na cara e não é nada legal. Não. Por experiência própria, assim. Eu tava no draw... E olha que tu joga com baralho de controle, né? Isso. Só que daí qual que era o problema? Eu tava no draw, daí o cara, turno 1, mana Serum Visions, eu pensei, ok, tô tranquilo. Daí, turno 1, mana Delver, pensei, tô grandão, né? Agora posso... A partir do próximo turno, se o Delver flipar, tô na frente. Daí no turno 2, ele baixou o Amulet of Vigor, baixou uma Bounce Land, baixou Summer Bloom, daí baixou 3 vezes a mesma Bounce Land pra baixar um Titã, deu haste pro Titã, me atacou com Double Strike e me deixou tipo com 3 de vida. Ok? O que eu faço? Chora, né? Senta e chora. Daí eu olhei assim, no próximo turno ele tem um Titã com Atropelar, eu tenho um Delver. Eu acho que eu perdi. Sendo que quando que ele te atacou com o Titã, ele podia efetivamente buscar mais um Titã pra mão, né? Isso, exatamente. Não, o deck era muito forte. Ele tinha um problema que ele era um deck pouco interativo. Que é uma coisa que a Wizards quer evitar. Eu, particularmente, odeio jogar com ou jogar contra decks não interativos, cara. Eu acho muito chato. Eu sei que tem gente que gosta lá de literalmente jogar paciência, mas eu acho um saco, cara. Quando eu tenho que jogar contra Storm, puta que pariu, cara. Sabe? O principal problema ainda é quando tu pega esses decks paciência e eles não são consistentes. Eu odeio jogar contra pessoas que jogam com esse tipo de deck que não são consistentes. Porque os caras não têm a mínima chance de vencer o campeonato. E se tu perder, tu caiu, tipo, do lado esquerdo, tá ligado? No azar aí. Do lado que ele ficou com sorte, porque o cara vai ter, tipo, 30% de chance de ganhar e tu ficou nos 30%, né? Sorte, azar teu que tu rolou um 5 no D20, né? Isso é foda.
Entendeu? Isso é muito frustrante. Então se tu pega um deck assim, mesmo que tu seja, por exemplo, tipo um Storm em Legacy, tu sabe que o deck é consistente, o deck tem chance de ganhar. Então perder pra ele não é tão ruim. Não sei se faz sentido, parece meio... Depende do Storm no Legacy, é muito mais consistente. Tipo, se eu tenho um cara, agora esqueci o nome do maldito jogador, que ele joga lá com o Ent, né, no Legacy. E, cara, ele sempre comba no segundo turno. Ele sempre vai pro all-in no segundo turno. Ele tendo as peças do combo na mão ou não. Só dependendo da sorte no Brainstorm, no Ponder, ele conseguir aquilo que ele precisa. E o deck é tão consistente, ele é tão bem montado pra fazer isso, que ele ganha. A quantidade de vezes que ele perde por ir no all-in no segundo turno é tão pequena que vale a pena, porque daí na melhor de 3 ele acaba ganhando. Mas entendeu? Não é tão ruim tu perder pra isso, porque tu sabe que o deck é bom. Sim. Se o deck fosse... Sim, e tu tem Force of Will no Legacy, né? Pra resolver esse problema. Mas aí tem que jogar de azul, né? Daí a gente volta pro problema do Pauper. No Legacy isso não é problema, cara. No Legacy tu não tá jogando de Force of Will, tá jogando errado. Não, tá jogando de Brainstorm, tá jogando errado. Infelizmente eu tenho que concordar com esse tipo de afirmação. Eu tento ser uma alma resistente de não ir pro lado azul da força no Legacy, mas tá difícil. Bom, então... Eles queriam enfraquecer o deck, né, do Amulet Bloom, ou Bloom Titan. Bom, basicamente, Amulet, Bloom, Titan. Escolha duas dessas três. Misture do jeito que preferir. Isso. Adicione sal a gosto. Eu acho que, qual é o termo que... realmente era Amulet Bloom, eu acho, né? Amulet Bloom, que é o nome oficial. Os principais, né? A engine é o Amulet Bloom. Ele decidiu pelo Titan, sei lá por quê. É porque o baralho tem 8 Titans, né? 12. 12, isso. Ele tem efetivamente... Parece aquele baralho de 56 rinos. Tipo isso, 34 rinos. Enfim, então eles tinham que escolher entre banir ou Summer Bloom ou Amulet of Vigor. E eles decidiram ficar com Summer Bloom porque o deck, na teoria, ainda conseguiria existir usando a Azusa, só que o deck ficaria um pouco mais lento, ele não seria tão explosivo, ele não seria de segundo turno. Então, e por exemplo, assim, e tu consegue interagir mais facilmente com a Azusa, né? Então, destruir a Azusa, quase todo mundo tem alguma destruição de criatura mainboard, mas não de artefato. Né? Sim, e outra coisa que é interessante pensar, assim, que como Force of Will meio que deixa o Legacy meio saudável, em Modern tu tem o Lightning Bolt, que deixa o formato meio saudável. Então, se tem uma criatura muito forte no formato, assim, que ela seja fraca, o fato de tu ter Lightning Bolt meio que, como eu posso dizer assim, meio que dá um contrapeso a isso, certo? Porque uma criatura muito forte no formato que seja fraca. Que seja... Baixa resistência. Isso. Uma criatura forte, mas fraca. Ela não é forte, nem fraca. Muito pelo contrário. O importante é atingir a meta, porque depois que atingir a meta, a gente dobra a meta. Inclusive, semana passada que teve um teste de estocamento de vento aqui em Porto Alegre, que foi feio o negócio. Quebrou a usina que tava estocando o vento, deu uma alta temporal aqui, velho. Foi foda. Bom. Mas uma coisa que é interessante também comentar, que daí o pessoal fala, mas existem outros decks que ganham no segundo turno e que não foram banidos, tipo o Grishalbrand. Ok, começa a jogar com esse deck, começa a ir pra torneio com ele, começa a fazer resultado que ele vai ser banido. Eu espero que seja. Ele só não foi... não sei se o Grishalbrand, aquela bosta lá, se é tão consistente quanto não, mas não é esse o fato de ser consistente ou não. É simplesmente o fato de... Ter mais pessoas jogando. Isso, exatamente. Se o meta começar a ter bastante jogadores com esse baralho, ele vai ser banido. Foi o que aconteceu com o Summer Bloom Titan do amuleto da... Cara, o Summer Bloom foi banido porque ele consistentemente vencia no segundo turno. Não, se tu vai usar pela métrica de quantas pessoas estão jogando, tem vários outros baralhos que são jogados mais do que o Summer Bloom. Ok, Nelson. Mas o fato é que ele é consistente, ele ganha no segundo turno e começou a ser jogado. Se ninguém jogasse com essa merda, se tivesse 2 jogadores pro GP com essa merda, eles não iam banir, que não era um problema.
O problema é que mais gente vinha jogando. E daí a mesma coisa que eu tô dizendo do Griselbrand. Hoje, ele é um deck que não é jogado. São poucas pessoas que jogam. A partir do momento que ele começar a ser jogado e começar a aparecer mais gente em GP com ele, pode ter certeza que ele é um deck que vai ser banido. Acho que não. Acho que ele não é consistente o suficiente pra isso. Ele é, cara. Ele... Como é difícil... o Amulet Titan Bloom fucking aí, não. Não, mas é difícil tu jogar contra ele também. Isso. Cara, porque... o problema é esse. O problema é tu, tipo, primeiro turno, eu baixo aqui minha Shocklane de virada pra não tomar dano. Passo, perdi. Ok. Próximo. Entendeu? Tipo, esse é o tipo de coisa que não pode existir no Modern. Então, e é triste também eu acho no até Legacy, que pode. O sincero. problema é que eles têm que descobrir um jeito de segurar tem que lançar um Force of Will Modern, né? Isso é uma coisa que o pessoal tem pedido bastante. Beleza, tá, tem os combos de primeiro turno que, sei lá, como é que era? 17,5% das vezes vence 90% das vezes. Mas tem que ter alguma coisa pra travar esses caras. Por que existe esses combos no Legacy? Porque tem Force of Will. E ninguém precisa se preocupar. Veio um combo lá que vence no turno 0. O cara nem pegou as cartas ainda, já venceu. Beleza, Force of Will. O problema de ter uma carta que nem Force of Will no formato é que estraga com um monte de baralhos que são mais justos, certo? Esse é o problema. Mas, cara, o mid-range fica mais complicado, mas não é possível. Acho que o pior, quem mais sofre... Acho que quem mais sofre contra Force of Will é deck de combo. Sim, com certeza. E cara, tipo, o problema é assim, com o tempo, eu fui aprendendo a jogar... No início eu odiava Force of Will. Era a carta que eu mais detestava no Legacy. Com o tempo eu fui aprendendo a jogar com e contra Force of Will. E a partir do momento que tu aprende a jogar com, ela vai ser uma desvantagem pro teu oponente. Porque tu perde carta pra usar ela. Então, a partir do momento que tu começa a jogar as mágicas na hora certa, provavelmente teu adversário vai tirar ela no sideboard. Porque ele vai ver que não é útil contra ti. Então, ela é boa pra parar combos... E só pra isso, porque se tu vai jogar uma partida que seja um pouco mais grindada, ela é muito ruim. Mas esse é o ponto. Ela é feita pra parar os combos aloprados de primeiro turno. É pra isso que existe Force of Will. Se tu vai chegar no quinto turno, tu casta o Force of Will, tu não vai precisar... Não vai jogar ele normalmente. Sim, e daí é um counter spell como qualquer outro. Daí ele perdeu a vantagem, entendeu? Isso que eu digo. Se lançasse um Force of Will pro Modern, eu não acho que ia quebrar o formato. Eu não acho que ia ser uma coisa assim, tipo, agora todo mundo vai jogar de azul. O problema é que Force of Will não funciona, não seria mais printado, né? Que o Maru já disse que não vão lançar mais cartas de grátis. Já tomaram na bundinha várias vezes por causa disso. Existe um semi-Force of Will que é o Show Azul, né? Que o pessoal tem usado, que daí tu exila uma carta da mão, em vez de pagar o custo, e daí tu anula uma mágica com o custo X, que é o custo da carta que tu exilou. Só que tu também é na sorte, né? Às vezes tu não tem a carta, né? Isso, exatamente. Só precisava de alguma coisa que fosse mais Force of Will, que é anula e pronto, assim, né? Não tem a frescura. Nem que fosse um anula non-creature, já que a Wizards agora, o Modern tem que ser tudo criatura, não pode ter mágica foda, né? Então fosse um negate de graça. Escape Shift é a próxima carta que eles banem, né? Então, bom. Então vamos pro cerne do banimento, que eu particularmente não esperava de forma alguma. Quando eu vi isso, como assim, cara? Como eles baniram essa carta? Que loucura, que coisa que eu tive a mesma sensação. Então, bom, foi Splinter Twin, ou Gêmea Estilhaçadora, que era basicamente a cara do Modern. Se tu pensava, vê um deck que represente Modern. Splinter Twin. Pronto, era o deck que representava Modern. E ao contrário do que as pessoas falavam, por mais que seja um deck bom, eu não achava que ele estava fazendo mal pro formato. Eu não acreditava que ele estava fazendo mal pro formato. Mas a explicação da Wizards foi que era um deck que estava consumindo muito do meta, e isso estava deixando outros decks fora da competição. E eles diziam que isso, por exemplo, então tu não vai ter nenhum deck similar porque eu vou jogar um deck similar se eu vou poder jogar Splinter Twin. Só que o problema vai ser, tu tem 2 decks abaixo do Twin que são semelhantes, porque senão tu simplesmente vai substituir o Twin por outro deck. Tu não vai ter ganhado nada fazendo assim.
Talvez ele vai ser um pouco mais fraco e isso vai deixar um pouco equilibrado, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho assim, existem duas correntes, né, em relação ao banimento do Twin. Existem as pessoas que foram completamente contra o banimento, e existem as pessoas que foram completamente a favor. É difícil achar a pessoa que ficou do tipo, pra mim é indiferente. Não, eu tô a terceira que é só pelo caos. Eu só quero ver o mundo pegar fogo. E daí na corrente das pessoas que foram extremamente contra, tu tem as pessoas que jogavam de Twin, que por motivos óbvios You don't né? say. Não queriam que seu baralho fosse banido. E existem as pessoas que achavam que o Twin era um bom balizador do formato. Porque ele continha alguns decks de ficarem mais fortes, e em contrapartida ele abria espaço para outros. Embora o pessoal diga que ele oprimisse o formato e que daí acabasse com decks. No lado das pessoas que ficaram extremamente felizes que o Twin foi banido, eu enxergo dois tipos de pessoas. Ou aqueles que jogavam com decks que eram um matchup terrível contra Twin, certo? Porque daí é a mesma coisa que, tipo assim, eu jogo de Delver, então eu acho que Jund tem que ser banido, sabe? Porque é o meu pior matchup, então isso não faz sentido. Claro que faz. E o outro tipo de pessoa são os profetas do passado. Profetas que do são passado. os caras assim... Exatamente. Esse foi bonito, hein? Fala de novo, porque esse foi bonito. Por que profetas do passado? Porque os caras olharam assim, ninguém esperava que o Twin fosse banido. Ninguém. Ok? Tipo, todo mundo comentava, o Summer Bloom vai ser banido certo. Isso aí, até o pessoal que jogava de Bloom Titan falava, não, vai ser banido. Ninguém esperava algo diferente disso. Mas ninguém falava que o Twin ia ser banido. E daí esses profetas do passado apareceram falando, não, mas faz todo sentido, porque se pegar as estatísticas, porque se olhar isso, se olhar aquilo, e daí começaram a fazer toda uma análise do formato mostrando por que o Twin tinha que ser banido. Tá, eu queria ver o pessoal falando isso antes dele ser banido, e não depois. Então, é fácil tu falar que não, que foi justo o banimento do Twin depois que ele foi banido, sabe? Pra mim, sei lá, eu não consigo dar muito crédito pra esse tipo de visão. E sério, tipo, o formato, ele estava numa forma de pedra, papel, tesoura, com decks onde tu tinha GBX que ganhava de Twin, Twin ganhava de Tron, Tron ganhava de GBX. E daí tu ficava, óbvio, tem outros baralhos que ficam circundando o formato, como Affinity, Infect, isso, que daí tinham matchups melhores contra um, piores contra outro, mas daí tu ficava mais ou menos nesse ritmo assim, de pedra, papel, tesoura. Hoje que tu tira o Twin desse meio, o GBX eu acredito que vai morrer, porque o melhor matchup dele caiu, e daí com isso, o Twin era um matchup muito favorável pra ele contra Tron. O Tron vai ficar muito forte. E se o Tron ficar forte, GBX fica ainda mais enfraquecido. Então, pra mim, tirar o Twin do formato foi matar outros decks por tabela. Não necessariamente. Pode ser que algum outro deck tome o lugar do Twin e continue a mesma interação. Temos que esperar pra ver o resultado do próximo torneio aí pra ver. Mas eu acho que o mais certo é que um outro deck vai tomar o lugar dele. Porque ficar vácuo de poder não fica, não. O que eu tô vendo assim, o pessoal que jogava de Twin não tá indo de Grixis, embora eu achava que fosse o caminho mais simples. O pessoal da Wizard aposta mais em Jeskai, né? Pra substituir Exatamente. o Splinter. Exatamente. O pessoal tá jogando muito de Jeskai Control agora. Eu vi um Jeskai Control com um amigo meu aí que jogava, um deck parecia bem show de bola. Dava pra ver ele sendo top tier. Mas aí que tá, ele era show de bola, mas ele não é melhor que Twin. Não, e ele tem os mesmos Twin é roubado, por isso que foi banido. E ele tem os mesmos problemas que o Twin tinha contra a GBX, por exemplo. Ele tem um matchup razoavelmente bom contra Tron, um matchup ruim contra Infect, coisa que o Twin conseguia ganhar na corrida do Infect, porque era um combo de quarto turno e tinha bastante counter e coisas do gênero. Não é um deck Tier 1 que virou Tier 2. Sim, mas tu mesmo quer dizer, um Tier 2 a virou Tier 1. interação dele com os outros decks do meta ficou mais ou menos a mesma coisa. Não sei, eu não acho que ele
vai ocupar o espaço que o Twin deixou, sabe? Alguém tem que ocupar, e por enquanto eu acho que é o mais certo que seja o Jeskai Control. Bom, a vantagem agora da gente ter ficado um pouco mais atrasado é que a gente consegue olhar como tá o meta atualmente, né? Pra falar então sobre isso. E O que veio aí, Matheus? novamente lá, tava dando uma olhada agora lá no Goldfish, e cara, é basicamente o que tava antes menos o Twin. Não mudou nada. Que legal. Você tem então assim, ó, eu vou pegar assim, ó, tem os top 10, tá? Affinity, Naya Burn, Jund, que surpreendente, Tron, quarto, só meio estranho, Merfolk, Infect, Abzan, Kikcord, Escape Shift e Boggles. Então, que tu olhar assim... Aquele de Eldrazi nem entrou. Pois é, ele não tá nessa lista. Calma. Depois do Pro Tour que o bicho vai pegar. Esse de Eldrazi eu achei que ia ser o deck da modinha agora. Ele... E vai ser. Ele tá em 14º aqui na lista. Eu vi alguns decks que o pessoal fez uma espécie de twin diferente, né? Usando Resto Angel e Kikijiki, que daí tu comba no quinto turno, mas ele é um pouco mais resiliente. Mas sei lá, eu não... Kikijiki e Restoration Angel, nossa, deve ser... O cara não tem uma land básica no deck, né? Não, mas o Resto Angel é um branco. Sim, mas ainda assim são 3 cores e o Kikijiki precisa de 3 vermelhos. Não, é 2 cores. A vida é dá só um branco jeito, e vermelho. A vida dá um jeito. É só Não branco usa e mais vermelho. azul? Não. E como É é que... Boros. E como é que tu faz aí pra desvirar o Kikijiki? Com o Resto Angel. O Resto Angel, Mas o resto... Ah, sim, entendi. Ele blinka. que ele dá o blink. Sim, entendi. O Kikijiki tem haste, né? Isso. Mas enfim, sei lá, eu acho assim, eu não concordo, até porque daí, na corrente das pessoas que foram contra o banimento, as pessoas argumentam uma coisa principalmente. O Twin só foi banido pra chamar atenção pro Pro Tour. Se não existisse Pro Tour Modern, ele não teria sido banido. Pois é. É Eu complicado. acho uma argumentação estranha essa daí e meio impossível de provar também. Eu acho que Não descredito ela 100%, mas acho meio teoria da conspiração. É que teve algumas falas de trabalhadores da Wizards que deu a entender que eles meio que fizeram um ban pra chamar atenção, sabe? Foi meio estranho, assim. Agora faz um pouco de tempo, já não tá mais fresco na memória, eu não quero culpar ninguém, eu não quero tentar dizer exatamente o que foi que eles falaram, mas foi alguma coisa como assim, se esse é o custo de um Pro Tour Modern, eu acho que os jogadores de Modern preferiam não ter um Pro Tour. E aí o cara respondeu, pois é, mas quando a gente tentou tirar, deu problema, sabe? Então, talvez o ponto dele tenha sido mais, não, as pessoas querem um Pro Tour Modern, do que nós removemos o Splinter Twin para gerar hype pro Pro Tour. E ficou meio confuso por um simples motivo, Twitter. As pessoas precisam parar de tentar ter discussão no Twitter. Não funciona. Tu tem 140 fucking caracteres pra tentar passar uma mensagem. É impossível. E tentar passar uma mensagem complexa, assim, de explicar os meus motivos sentimentais, esotéricos de por que eu fiz isso. Isso, mas é internet e sociedade atual, então é assim. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Mas tem um ponto, assim, que incomoda, que é várias pessoas querem deixar o formato por causa disso, por causa dessa possibilidade do banimento ter acontecido só pra chamar atenção pro Pro Tour. Tu tem aquela sensação de tipo, eu não tenho mais segurança nenhuma no meu formato, se eu jogar com um deck que começar a despontar como um dos melhores, ele pode ser banido do próximo ano. Então vem aquela diferença de formato eterno para formato que não rota, né? Só que o problema é que o formato que não rota, que é o Modern, vai rotar se isso começar a acontecer com frequência. Tem que pensar assim, e se rotar, qual é o problema? Daqui próximo ano eles banem o Tron e desbanem o Splinter. Foda-se, não, mas ligado? Fica em rotatividade de deck assim. por ano. Eles fizeram isso com o Zu, com o Wild Nakato. Mas quanto tempo levou pra eles desbanirem? Acho que foi no máximo 2 anos. Não, foi mais. Acho que não. Eu vi o banimento dele quando eu já jogava. E eu vi o desbanimento também, então não pode fazer no tempo. Mas o desbanimento do Nakato foi tipo ano passado, retrasado. Sim, eu tô dizendo, e eu não voltei a jogar faz tanto tempo assim, entende? Não sei. O problema é... não sei.
Entende? Então qual é o problema de... baniu esse ano, tá banido o Twin. Beleza, tá, ano que vem eu jogo de Twin de novo. Sabe? Mas não vai ser assim. Mas pode ser. Não, mas é chato, porque senão cara. eles vão começar a banir... Vão banir agora o Twin. Aí vai ser agora o ano do Tron. Aí próximo ano, segundo o teu argumento, eles vão banir Tron. Aí vai ser o ano do Affinity, eles vão banir Affinity. Aí vai ser o ano... Vai acabar os decks uma hora, cara. Rapidinho, vai acabar. Mas é que assim, não é que vai acabar os decks. As pessoas vão começar a jogar com versões pioradas dos decks. Daí tu vai ter o meta mais ou menos parecido, só que com decks piores. Não, claro que não. Vai O cara vai deixar de level. ganhar o torneio de 50 mil lá pra não banirem o deck no próximo ano. Foda-se, próximo ano eu jogo de outra coisa. Mas esse é o ponto. É que daí vai chegar num ponto que daí tu falou, vão banir todos os decks. Mas daí as pessoas vão começar a jogar com versões piores dos decks. Que daí o pessoal vai olhar assim, tipo... o meta agora tá favorável de jogar com Twin com Kikijiki no lugar de Twin. Daí vai voltar o Twin só que dessa forma. Esse é o problema. Tá. E se isso deixar um jogo de Magic interessante... E tem que pensar assim, não tem que pensar no cara que caga dinheiro, vai lá, gosta de jogar um Friday Night e daí, qual é que é o melhor deck? O Twin, eu vou aqui, vou montar ele, nem sei jogar com deck, vou lá jogar. Não tem que pensar nesse cara. Tem que pensar no cara que investiu dinheiro e tempo pra aprender como jogar com deck, pra aprender todas as nuances, todas as estratégias, todas as melhores jogadas em cada situação. Aquele cara que estudou o deck a fundo, que se especializou nele. Daí o cara demandou um monte de tempo e dinheiro nisso, pra daí vir a Wizards assim, quer saber? A gente não quer um Pro Tour onde 50% dos jogadores vão jogar de Twin, então bane essa merda. Pois é. Não Super sei. justo. Concordo com o teu argumento, não discordo dele, mas eu acho que isso pode acontecer em qualquer momento. Sabe? Qualquer momento, em qualquer formato. Se um dia um cara da Wizards lá acordar e mandar banir Force of Will Brainstorm. Pode acontecer, cara. Nada é impossível, entendeu? Aí eu queria estar vivo pra ver esse dia, ver a sede da Wizards pegar lindo, fogo. Cara, entendeu? Então não vejo porque o Twin é uma bandeira assim de aviso de águas tenebrosas, sabe? Eu Mas acho não é o que fato do é Twin. só uma coisa que poderia acontecer. Mas não é o fato do Twin, cara. É a recorrência. Porque antes dele foi o Pod. Que todo mundo pensou, não, o Pod faz sentido. Até pelo argumento da Wizards. Que o argumento da Wizards foi o quê? A gente era um deck extremamente consistente, onde barrava a criação de novas cartas pro Magic, porque a gente não podia fazer criaturas que tivessem um custo interessante e um power level alto, porque ele ia entrar no pod. E daí, tu tá quebrando o design do jogo, tu tá quebrando o jogo como um todo. Daí faz sentido tu banir, até porque ele era extremamente consistente, tu tinha poucos decks que conseguiam lidar com ele. Era aquele deck que realmente ou tu jogava com ou tu jogava contra. Porque tu era obrigado a ter uma forma de lidar com ele, porque senão tu perdia certo. O Twin não era quebrado nesse nível. Portanto, que a desculpa dele... Eu considero que ele era. Se tu não conseguia vencer Twin, tu não jogava Modern. Mas se tu não consegue vencer Tron, tu não joga Modern. Se tu não consegue vencer Affinity, tu não joga Modern. Não, mas o Tron não tem a mesma quantidade de decks que tem rodando do que o Twin. Cara, tem basicamente a mesma coisa. Porque ele perdia pro Twin. A questão é assim, todos os decks grandões de Modern, vou dizer assim, tipo top 5 de Modern, todos eles sempre ficam na faixa dos 10%. Não existe uma disparidade assim tão forte. Na verdade, assim, olhando aqui o meta, Affinity tá com 10 e Burn tá com 10, tá? Mas isso é Magic Online, que é um pouco diferente. Lá o pessoal opta por decks mais rápidos e mais baratos, porque é Magic Online. É chato de jogar lá e o pessoal não quer gastar muito dinheiro, tem um preço meio diferente. Mas os outros, assim, Jund, Tron, Merfolk, Infect, Abzan, Cord, Escape Shift, todos eles ficam nos 6 a 3% do meta. Cara, eu acho isso um meta tão saudável, cara. Tu tem, tipo assim, teu top 10... Mas aí não tem as informações do Twin, talvez o Twin seja diferente. Mas o Twin ficava na faixa de 8%, cara. Pela argumentação lá da Wizards, não parecia. Se tu vê lá... Mas é que a argumentação da Wizards era consistência em top 8. Isso faz muita diferença, cara, consistência no top 8. Claro que faz, mas o fato é assim, tu não tem algo que tá quebrado, entendeu? Tu só tem uma coisa que é muito boa.
E daí, tipo, que nem eu tava dizendo, pô, quando tu baniu o pod, eles tinham N argumentos pra banir o pod. Daí, ok, a gente aceita. É o deck dominante, mas não é pelo fato de ele ser dominante, é pelo fato dele quebrar a possibilidade de design de cartas. Beleza? Mas aí quando vem o Twin, é simplesmente, porque o deck é dominante nos top 8 e foda-se. Então, daí, entendeu? Esse é o ponto. A mensagem que fica teu deck se tornou dominante, te prepara, ele vai ser banido. Não sei, cara, é isso que eu digo. Isso é Tu chegar a essa conclusão é muito precipitado. Foi a primeira vez que eles fizeram um banimento de um deck só por ele ser dominante. Não E não é o suficiente pra ti? Não. Eu Estatisticamente é extremamente insignificante. Não extremamente insignificante, mas eu vou dizer assim, é alguma coisa pra tomar cuidado pra frente. Tudo bem, pode ser tipo, vamos ficar de olho se isso vai acontecer de novo. Isso é uma conclusão. Agora não é uma conclusão de fujam pras colinas, todos os decks dominantes vão ser banidos, entendeu? Porque assim, mas uma das coisas assim que me incomodava do Twin, ou me incomodou do banimento do Twin, por exemplo, Affinity tem resultados melhores do que Twin. Sempre. Tem mais Affinity fazendo top 8 do que tinha Twin. Pois é. Então, deve ter algum outro argumento por trás. Talvez seja a questão de que o Twin era facilmente splashável, talvez seja a questão que era mais difícil de segurar o combo, era mais fácil de ter top decks milagrosos porque, assim, com o Twin. Affinity, pensa comigo. Tu precisa ter slot de sideboard pra Affinity. Se tu não tiver slot do teu sideboard pra deter Affinity, tu diminui drasticamente as tuas chances de vencer Affinity. Mas, diz aí, Felipe. Não entendi teu ponto, é que da mesma forma como o Twin tu tinha que ter alguma forma de jogar contra, o Affinity tem esse mesmo problema. Só que a questão é que justamente como é que o Matheus começou falando do banimento? Era o baralho que representava o formato. E daí tu tem a questão de chamar atenção pro Pro Tour pra fazer o hype. Se tu bane o Affinity, tu ia ter um monte de gente que joga de Affinity que ia chiar, mesma forma que tu banir, sei lá, o Idolon do Burn, mas não ia ser aquela coisa do tipo assim, uma comoção, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Não, ia ser aquela coisa tipo, ok, banir o Affinity. Mas é completamente diferente de tu banir o Twin. Por justamente ele ser esse deck que tá tanto tempo no formato e ser um dos estandartes, ser um dos pilares do formato. Então, é diferente, entendeu? Isso que incomoda, é a falta de justificativas críveis da Wizards, é a falta de justificativas que sejam, no mínimo, coerentes em relação a outros decks do formato. E eu, particularmente, eu gostava de jogar contra Twin. Eu achava um deck que era divertido de jogar contra porque tu tinha que ficar prestando atenção no jogo. Tudo bem, tinha um lado ruim, tá ligado? Que tu precisava respeitar o combo. Tu não podia, por exemplo, abrir tuas defesas e deixar a Twin fazer o que queria fazer. Tu precisava respeitar o combo. Eu não acho isso ruim, entendeu? É um problema que tu tem em qualquer luta, por exemplo. Tu nunca vai dar all-in. Tu tá lá, tipo, com uma luta por esporte, né? Ou tu tá, por exemplo, tipo, num jogo de futebol. Tu não vai, tipo, pegar e jogar todo mundo pro ataque e deixar tua defesa aberta. Não faz sentido. Mandar até o goleiro pro Já aconteceu, né? Mas foi em ocasiões muito específicas. Né? Era só quando, tipo, ou eu faço isso ou eu perco. Tudo bem, então, mas é que é alguma coisa que as pessoas têm dificuldade de aceitar. É um problema psicológico de muitos jogadores que tem. O problema psicológico é meio forte pra dizer, mas acho que dá pra entender o que eu quis dizer, assim. É um defeito de como tu encara o jogo. Vamos dizer assim. Isso. É um defeito de... É tipo eu falando do Force of Will. Exatamente. Que no início eu achava a carta mais overpower, mais apelona, eu queria que aquela merda fosse banida ontem. Porque eu achava aquilo quebrado demais. Porque eu queria destruir um terreno do cara e ele dava um fogo no meu terreno. na minha destruição de terreno. E daí que eu disse, eu comecei a aprender a jogar contra. Twin era a mesma coisa, tu tinha que aprender a jogar contra. Tu tinha que fazer o cara ficar numa situação onde ele saía da zona de conforto. Isso. Onde ele era obrigado a propor o jogo, e daí o combo se estilhaçava. Não, mas o meu problema com o Twin não era nem esse ponto. O meu problema com o Twin que me enchia o saco era que tu tava ganhando o jogo, tu tava com o jogo ganho, tu tinha um board infinito, tu tinha tudo, e o cara não tinha nenhuma carta na mão e só a criaturinha na mesa, e ele dava o top deck e ele ganhava.
sabe? Mas, cara, era isso é qualquer cheat. deck combo. Mas assim, Não é qualquer deck combo, Escape cara. Shift é pior do que isso, cara. Escape Mas Shift o tu Escape pode Shift ter. mas o Escape Shift tem que ter 7 lands na mesa. O Twin não precisa, o Twin só precisa ter no quarto turno. o Twin só O precisa Escape ter o Shift não bichinho. roda no quarto turno. Acho que não dá pra fazer Escape Shift no quarto Dá. turno. Dá pra fazer. É difícil, mas dá. Não é tão consistente como o Twin. É que assim, Skip Shift não é bem um deck de combo. Ele é um deck de controle que tem uma condição de vitória que é um combo. Isso. Mas o Escape Shift e o Twin, eles são muito parecidos nesse aspecto. Sim. São dois decks de controle e os dois têm um combo de vitória. Isso, exatamente. Então, por assim, quando as pessoas decidem jogar Magic, assim, a escolha de um baralho é muito interessante como é feita, assim. Por exemplo, tem pessoas que gostam de jogar com baralhos de tempo, aonde tu vai, no início do jogo, tu resolve uma ameaça e, então, daquele momento em diante, o teu jogo é todo baseado em proteger aquela ameaça e impedir que o teu oponente consiga elaborar uma ameaça maior do que a tua. Tem pessoas... Bem-vindo ao meu mundo. Isso, tem pessoas que adoram jogar dessa forma. Elas adoram jogar dessa forma. Tem pessoas que gostam de jogar com paciência. Entendeu? Tem pessoas que gostam de simplesmente jogar de uma forma rápida, tá ligado? Tentam ganhar o mais rápido possível porque é interessante. As pessoas gostam de jogar por coisas diferentes. Eu acho que, por exemplo, assim, quem jogava de Twin vai acabar indo pra Escape Shift se ele vai querer ter alguma coisa no mesmo estilo. Embora a diferença é que o Twin, ele era um pouco menos controle, ele era mais assim um grinder mesmo, né? Ele era um baralho assim de... Qual é a palavra que eles têm? Não é agressão e não é interação, é alguma coisa parecida no meio. Ixi, agressão e interação não tá bem longe, viu, Matheus? Mas como é que traduz grind em português? Não tem. Tem sim. Tu pode... Nesse sentido, não. Não, mas é que a ideia... Claro que sim. Quando tu pega, por exemplo, assim, uma... Tu vai... cara... Como é... Porque grind seria moer em português. Eu acho que não se aplica moer. Mas tem... Não tem uma definição... Agora eu vou perguntar pro Google, agora eu tô de cara. É que ele tem uma tradução além de moer, não tem? Olha, não me lembro. Sou muito ruim em traduzir coisas. Trituração, moedura... Não é nenhuma dessas. Eu acho que... eu disse, no grind não tem contexto em português pra esse tipo de coisa. Ele vai esmerilar. Esmerilar. Não. Atrito, é isso que eu queria dizer. Isso, bom, deck de atrito. Vai. Exatamente. Agora surgiu, não tem nem atrito na minha tela aqui em nenhum lugar, mas... sei lá. O disco tava... É porque não dá pra traduzir grind com atrito, é forçar a barra muito longe. Mas no contexto dá, Nelson. Tu tem decks... Não, tô dizendo a traduzir a palavra. Isso. É que tu tem decks, por exemplo, de atrito mesmo. O Twin era mais um deck de atrito, certo? Ele é um deck mais mid-range, assim, no formato de que ele quer ter um monte de resposta, só que ao invés dele ganhar baixando o Siege Rhino e atacando com o Siege Rhino, ele ganha com o combo. Entendeu? Isso. São formas diferentes de jogar. Eu acho que o Twin, ele agradava muito a um tipo de jogador que gostava muito do deck de atrito. Cara, eu não gostava, eu não me veria jogando com Twin, assim, pelo jeito dele, mas eu achava o deck sensacional, cara. Porque era um deck muito elegante, né? Isso, porque nessa postura do é um deck de atrito, tudo nele funcionava muito bem pra isso. Todas as cartas, carta por carta, era escolhida nele pra fazer isso. Desde a criatura que é o enabler do combo, que vira, desvira uma permanente, servia pra ficar atrasando o adversário, pra virar as criaturas dele, entendeu? Tipo, como deck, ele era muito interessante. Ele evoluiu muito e a comunidade fez um deck realmente assim, que era de tirar o chapéu. É um deck pra como mim, pouco. ele ataca muito os meus valores de Spike. Não... Os teus valores de Spike. Ele ataca de frente os meus valores de Spike. É tudo que eu detesto no Magic, era englobado pelo Splinter Twin. Mas ele tinha um combo, cara. Não, cara. Só um combo não é suficiente, velho. Ainda assim, é muito detestável aquele deck. É que o Nelson é tipo hipster, tá ligado? Eu não gosto desses combos mainstream. Não, exatamente. O combo que todo mundo usa, né? Dá pra botar em qualquer deck? Não! Não quero essa merda nem de perto. Uma coisa que eu conversei com o Matheus no dia que houve o banimento, que era uma forma muito simples deles deixarem o deck funcional, mas mais frágil. Banir o Exarca. Isso, exatamente. Voltando àquele ponto que a gente falou sobre o Summer Bloom, que Lightning Bolt é
o Force of Will do Modern. Isso. Porque daí tu banindo o Exarca, tu ia ter o Pestermite, que é uma criatura que morre pra qualquer peido. Né? Tipo, eu baixei uma criatura na mesa, meu Pestermite morreu. Mas... e daí... O Pestermite morreu. Ela foi um Pestermite, droga. E daí, tipo, e tu teria como segunda opção pra deixar como redundante aquele bicho lá que é azul e verde que desvira uma criatura, não é nem permanente, é criatura. Mas aí... E daí tu teria que deixar o deck com 3 cores, sendo que as 2 criaturas que eram a forma principal do combo morriam pra Bolt. Isso. Então tu não precisava mais se preocupar de, não, agora eu tenho que deixar todos os meus terrenos em pé no terceiro turno, porque eu tenho que dar um jeito de lidar com o Pestermite, mas se for um Exarca eu tenho que dar um jeito de lidar com o Twin. Não, eu só precisava deixar um vermelho em pé pra deixar o Bolt pronto pra matar. Só isso. Exatamente. E tu ia deixar o deck muito menos consistente, porque ele ia ter que ser de 3 cores, então ele ia ficar vulnerável a Blood Moon, por exemplo. E as criaturas iam ser mais frágeis. Então tinha uma forma de tu deixar o deck mais fraco sem destruir o deck. Porque, Kikijiki tu substitui o Twin. Não, Kikijiki não substitui o Twin. Infelizmente não. Isso que eu penso, assim, sobre essa questão. A Wizards deve ter pensado nisso, cara. Não dá pra gente supor que a gente saca mais do bagulho que a Wizards. Se eles quiseram banir o Splinter, porque eles queriam matar o deck mesmo, porque no Summer Bloom eles poderiam ter banido o amuleto, né? E daí matava o deck bem morrido. Não tinha volta. Sim. Agora o deck pode continuar a existir, assim como eles fizeram, por exemplo, com o deck de ovo, né? Em tempos passados aí. Então eles mataram o Splint porque eles queriam matar o deck mesmo. Essa merda não vai voltar de jeito nenhum. Porque o Kikijiki é injogável. Então eles pensaram deliberadamente em matar o deck, cara. Eles não pensaram só em resolver o problema de, vamos diminuir o poder do Splint. Não, eles queriam acabar com o Splint, né? Entendeu? E é mais um argumento que vai ao encontro da corrente que acha que isso foi feito só pra levantar o hype do Pro Tour. Porque sempre que eles banem uma carta, não é uma coisa assim, tipo, acabou o deck. Não, é uma coisa que deixa o deck mais fraco. Vai ficar pelo menos, nesse caso, baixar o nível de poder dele pra igualar os outros, né? Isso. E daí, nesse caso, era banir o Exarca. Mas daí não. Baniram o Twin, que era tipo, não, vamos matar o deck, assim como eles fizeram com o Pod. Vamos matar o deck. E eu pra ser um pouco sincero, eu duvido um pouco da habilidade da Wizards com relação a formatos construídos que não sejam standard. Eles não investem nem de perto o tempo que investem em standard nos outros formatos. Mas isso eles falam... Eles não investem tempo em standard, cara, pelo amor de Deus. Mas os caras fazem... Isso o Maru fala o seguinte, pra testar os sets novos, eles testam no standard primeiramente, e muito pouco no Modern e quase nada no Legacy, porque eles não têm tempo hábil suficiente. E isso inclui, por exemplo, os produtos suplementares, né, os commanders da vida. Por isso que os commanders geralmente não têm muito impacto em nenhum formato. Porque eles não podem fazer nenhuma cagada muito grande no Commander porque eles não têm tempo para testar para resolver depois. Agora, o Modern, para questões de banimento, não é a mesma galera que faz as cartas, não é os designers e os developers. Deve ter uma outra galera separada que o único trabalho dela é manter os formatos. Não, e agora convenhamos, tu pega o Standard. Desculpa jogadores de Standard, mas não tem muito que tu se preocupar com banimentos e formato e tal, porque com essa política que a Wizards tem de a gente faz um set forte, a gente faz 2 sets cagados, a gente faz um set forte, a gente faz 2 sets cagados. Agora, cara, agora que a rotação vai ser mais rápida e tal. Mas antigamente, mas cara, na época de Innistrad, tinha decks que eram invencíveis. Ok, mas eles aprenderam com erro, entendeu? Mas agora, né? Coisa de 1 ano pra trás, nem isso. Mas é isso que eu tô tentando falar, Nelson. Calma. Tá demorando demais. Mas com esse tipo de coisa, com essa forma de lançar os sets, eles não precisam nem se preocupar também mais em testar o Standard. Porque daí tu tendo 2 sets fracos, tu vai ter baralhos equilibrados de alguma forma. Daí tu vai ter um forte, ok. Daí tu vai ter cartas fortes naquele cenário onde só tinha merda. Daí depois tu lança mais um set merda. Daí tu vai ter de novo cartas fortes e merda misturado. Daí tu lança mais um merda, agora só tem carta merda. Agora lança um forte. Então tu sempre fica misturando forte com merda, tu vai ter baralho médio. Só que vai ter um intervalo de tempo que só vai ter merda. Nem sempre, cara. Às vezes tu consegue fazer um baralho forte com uma carta só, basicamente.
Mas é muito mais fácil de equilibrar o Standard. É mais Porque fácil tu porque a testar quantidade os de outros. pool de cartas é menor, né? O Modern, eu acho que o que eles fazem é olham os decks dominantes, essa carta que eu tô fazendo entra em algum deck dominante? Não, então tá beleza. Agora eles fazem, por exemplo, eles não vão lançar um novo Splinter Twin. Esse negócio é meio falho quando eles lançaram aquelas cartas pro Eldrazi, né? Indie, né? Não, mas aí que tá. Tudo tava perfeito no Eldrazi, só que eles esqueceram do olho de Ugin. É porque o olho de Ugin é um caso de estudo interessante, cara. Tanto o olho de Ugin pode um dia vir a ser uma cagada tipo Memory Jar. Porque tanto o olho de Ugin como o Templo dos Eldrazi, eles reduziam os custos de cartas que custavam pelo menos 8. Ou cartas relevantes que custavam pelo menos 8. Porque antes, as cartas que tu tinha antes que custavam alguma coisa, tipo, os Eldrazi mais barato acho que era 7. Não, tu tinha aqueles Eldrazi, os caras que colocavam não os rebentos, os spawns. Mas tudo eram só isso, né? Eram fracos e tudo que faziam era colocar rebentos. Isso, Então, mas acho que o mais forte era um de 6 de mana, que todo dano que ele causava ele colocava em rebento. Acho que era a coisa mais forte que tinha. Então agora, como tu lançou cartas Eldrazi boa de custo tipo 3, 4 e 5, aqueles 2 terrenos começam a ficar um pouco mais preocupantes, porque eles são terrenos que começam a quebrar a base de mana de Magic, né? E bastante, né? Porque quando tu coloca um bagulho lá, sei lá, 6/6 por 3 de mana, com um efeito quando entra em jogo ainda, o negócio fica muito preocupante. Sim. Por isso que eu achei estranho quando tu falou que não tava nos top 10 os Eldrazi. É porque não... Eu acho que ele vai aparecer no Pro Tour. É porque eu tava vendo ali que como é do Magic Online, que eles pegam basicamente os resultados, e dos Grand Prix, GP, não teve nenhum ainda onde Juramento das Sentinelas foi legal. E não dá pra jogar no Magic Online ainda com Juramento das Sentinelas. Tá. Então explica muita coisa. Então, tem isso também. Por isso que eu vi que Tron não tá tão forte. Porque eu pensei, o Tron não tá usando aquela instantânea do dano. Eu não sei, cara. Eu acho que eles vão usar. O pessoal tá meio incrédulo e acha que não vale a pena um de mana a mais. Nossa, tá louco. Uma coisa aqui que eu lembrei. Eu tenho que dar o braço a torcer pro Nelson num aspecto. E quando ele falou daquela mágica Eldrazi, aquela mágica incolor lá, que era anula o feitiço alvo, ou exila... Né? Exila a criatura com poder ou resistência 1, uma coisa assim. Cara, eu não vi ninguém usando aquela merda no Modern. Mas eu vi um 12 post usando aquela merda no Legacy e é aterrador. Não lembrava desse deck no Legacy. Cara, tipo... O Tron suplantou muito o 12 post. É que Modern não tem como, né, jogar com 12 post. Isso. Não, foi banido. Isso. Daí no Legacy existe o 12 post, que é o Tron do Legacy, né? E, cara, aquela merda pega tudo que existe no Legacy. Eu falei, eu disse. Então... Tudo no Legacy tu tem poder ou resistência 1. Ou então é um sorcery que tu quer deter. Ou então eu nem lembro o que era a outra habilidade, mas essas duas só já é mais que suficiente. O outro é ramp, né? A terceira habilidade é ramp. Cara, eu jogando de Abzan contra aquela coisa, eu olhava assim, tipo... Eu olhava pra minha mão. Tá, qualquer criatura que eu baixar, ele mata. Eu olhava, qualquer feitiço que eu jogar, ele anula. Eu tenho a Liliana. Aí ele usa o Wailing. O Wailing é alguma coisa, se não me engano o nome da carta. Aí ele usa pra botar um rebento pra tu não poder usar o sacrifica alguma coisa. É verdade. Dele. Exatamente. Então até pra Liliana tem resposta. Exatamente. Não, cara, aquilo lá é um inferno no Legacy. Eu falei, cara, quando eu olhei aquela carta eu digo, isso aqui, cara, é foda. Eu tinha certeza que aquilo ia ser roubado. Eu não lembrei de 12 Post, cara. Porque é um deck muito por baixo dos panos, assim, em Legacy, né? Pega de surpresa. Não, mas ele tá ganhando espaço. 12 Post pega de surpresa. E ele ganha muita vida, cara. Tu não espera que ele ganhe vida. Ele ganha vida pra caralho. E ele gera muita mana. Ele consegue baixar o Enraku muito rápido. E castar, né? Que daí ele ganha turno extra e tal. Mas é que ele é um deck que tá ganhando espaço, assim como o Lands, né? Porque com o banimento do Dig Through Time, o azul deu uma capengueada e daí os outros decks estão ganhando espaço, né? Viu, cara? Finalmente posso dizer que acertei alguma carta. Acertou bem. Quando eu olhei aquela carta, eu notei que aquilo ali era roubado. Acho que a gente já falou o suficiente do banimento de Twin, né? Acho que é melhor a gente começar a falar do resultado disso no que mais
prejudica nós jogadores, né? É grana no bolso, no tutu, na bufufa, na mijuja, na mascada gloriosa. Como isso, cara? Não, onde surgiu isso? Qual foi o alienígena que sequestrou o Nelson? Eu tava aqui no meu mundinho porque eu lembrei que eu tinha esquecido alguma coisa e veio esse... Cara, o que é isso? Pra quem não sabe, eu já tentei uma vez a minha mão em dublagem e eu consigo fazer umas vozes divertidas. Eu lembro que foi alguma coisa... é que eu ia só comentar, assim, que às vezes a Wizards não consegue planejar muito, assim, a questão do nerf ou dos bans, que um dos temores deles no Standard atual ou antigo era que eles achavam que Temur, que é Rogue, né, ia ser muito forte. E eles precisavam dar um jeito de deter. Então, no final das contas, todos os outros clãs jogaram, menos Temur. Então é por isso que também, o Sarkhan Vol é uma bosta, né? Fala sério. Sarkhan não. Sutrak? O Surak é bom, cara. Surak. Eu não acho, cara. Eu acho que ele tinha que ser bem melhor. Um cara que socou dragões, cara, ele tinha que ser bem melhor. Enfim. Então, eu sou um pouco incrédulo quanto a isso, sabe? E outra carta que eu lembro que eles achavam que ia dominar a Standard, que quando custava 13 acabou custando 4, eu acho que foi essa mudança que eles fizeram, é Primeira Resposta, que é uma carta de M15 que diz o seguinte, é um encantamento por 3 incolores, 3 genéricos e uma branca, e diz, no início de cada equipe, se você perdeu vida no último turno, coloca um soldado 1/1. Eu lembro dessa aí, eu achei que podia jogar. E eles acharam que essa carta ia dominar a Standard. Nunca vi o jogo. Eu achei ela bem interessante, eu achei que podia sair alguma coisa dela. Olha só, pra vocês que duvidam do meu argumento que Tron vai ser um dos decks a ser batido, né? Pegar as cartas que mais subiram de preço na semana, tá? Eu não duvido desse argumento, eu só não dou bola pra ele. Grove of the Burning Willows. Porra. Tá $90. Como? Que porcaria, né? velho. Crucible of Worlds. $68. What? Isso aí joga no Tron? Claro que vai jogar por causa do... Por quê? Porque a terceira carta que mais subiu, Fulminator Mage, $50. Que isso? Os caras estão comprando Fulminator Mage, preciso de Crucible. Que isso, cara? Por quê? Consequentemente, Hierarca Nobre, caso que Infect é bom contra Tron, né? $45. Nossa, mãe. Urborg, porque temos o novo deckzinho Eldrazi, né? Que usa o Urborg, $30. E por aí vai. Resto Angel subiu também. Mas se o Infect virar dominante, cara, essa eu vou querer ver, velho. Vai ser caos muito legal. Mas isso que tu falou, tu tá vendo aquela lista antiga ali, Felipe, que a gente tem no doc ou uma atual? Não. Tô olhando no MTG Price. Tá. Bom. E daí, temos cartas como Eye of Yugin, que já tá $40. Magus of the Moon, que tá $30. E assim vai. Magus of the Moon? Será que os caras querem fazer o Free Red Wing? Não, é porque é mais uma carta pra deter esses baralhos Eldrazi / Tron. Mais ou porque menos, Blood né? Moon já subiu tudo que tinha pra subir, entendeu? Blood Moon tá 40. Consegue lidar com Magus fácil, não consegue? Blood Moon tá $40. Ainda bem que eu comprei as minhas já faz algum tempo. Cara, Skip Shift tá $50, cara. Os caras estão testando todos os outros decks que estavam dominantes junto com o Twin, né? Os caras estão chutando, não sabemos o que vai ficar dominante, vamos comprar tudo pra um deles a gente acerta. Os caras estão tentando Infect, Tron, Carne tá 57. Shift. A Liliana tá 110, cara. Mas Liliana é cara de qualquer jeito, né? Liliana não precisa de nada pra ficar cara. Mas como esses preços podem ser considerados saudáveis, cara? Não, nenhum preço de Magic é saudável, cara. Não, entendeu? Isso é um problema. Quando tu paga $100 e tantos por um pedaço de papelão, nada é saudável. Mas mesmo assim, tá ligado? Cara, é coisa assim que não dá pra aceitar, cara. O mercado tá completamente fora de controle. Porra, Spellskite tá $40. Ainda bem que eu larguei dessa vida de Magic competitivo. Mas não é só por isso, cara. Às vezes tu quer usar cartas divertidas nos seus baralhos casuais, cara. Isso sim. Isso. Eu quero botar Restoration Angel no meu deck. Tá. $17. Cara, uma carta que eu sempre quis montar um baralho com ela.
Dublin Season, tá $40. E não joga em lugar nenhum essa porra. Joga em né? Commander, tá ligado? Sim, pois é. Feito. Commander é lugar nenhum, porra. Ah, Feito em Kimoff, $48. Comprei os meus na hora certa. Opa, vou ganhar dinheiro com o Quickmoff, ainda tem 2 pra vender. Goblin Guide, 46. tá ligado? Olha esses preços, cara. Isso não é saudável. Não é saudável. Não, nem um pouco. Stone Silence, eu acho esse mais divertido ter subido. Stone Silence subiu porque o pessoal tá respeitando as coisas, né? É que um dos problemas que aconteceu agora em Wolf é que normalmente era assim, quando eles lançavam uma estratégia muito forte, dentro do mesmo bloco, eles lançavam cartas pra deter aquela estratégia. E dessa Não vez veio não nada veio. pra deter incolor. Se tivesse alguma carta, por exemplo, assim, que sei lá, seja, sei lá, 2 ou 3, tipo, 3 ou 4 de mana, destrua todas as permanentes incolores, certo? Alguma coisa desse tipo. Não terrenos incolores, né? Porque senão nós não queremos Armagedon. Eu Ah. quero. Eu quero. Se gosta de jogar com destruição de terreno, joga aquele baralhinho de Restore Balance. Aquele baralho Não, é não divertido. gosto de jogar com destruição de terreno, gosto de jogar com destruição de tudo. World Fire. Aí, ó, Sword of the Meek caiu o preço. Ah, sim. É, o O pessoal... pessoal tava apostando que ela ia ser desbanida. É. Era uma da que eles achavam que ia. Eu acho muito difícil alguma coisa da lista atual ser desbanida. Ah, eu já comprei 4 Sword of the Meek pra caso aconteça. Olha os especuladores filho da puta aí, ó. Cara, eu tô fazendo isso, É que, velho. olha só, Porque, a tipo... diferença entre que nem o Felipe ou o que eu faço às vezes, nós compramos 4 cartas. A gente comprou um playset. Isso. Nós compramos as cartas para nós. Elas vão ficar lá na nossa coleçãozinha, bonitinha, pra tu, por exemplo assim, porque uma coisa que tu tem que acabar fazendo é, por exemplo assim, que nem quando saiu as FATs, eu comprei um playset de todas as FATs. Porque, se um dia eu precisar delas, eu tenho. Entendeu? Isso. Porque se eu esperar pra comprar quando eu precisar, o preço vai estar absurdamente alto. Já tá praticamente o dobro do que tava quando saiu o Cans. Tá ligado? Isso. Outra carta que eu queria montar um baralho, Tufenail, $15. Só joga Commander. Entendeu? Tem um baralhozinho modern lá, bem fringe, assim, tá ligado? Mas é uma carta que eu queria, uma carta bem time, tá ligado? Só que é $15, não dá. É. E daí com essa parte que afeta nós jogadores, que é o preço das cartas, isso aqui a gente vai ter que fazer um outro podcast pra falar mais sobre o assunto, que daí é especuladores versus preços versus não reprints da Wizards, né? Todo mundo versus todo mundo. É tipo um free for all, bacanal, todo mundo junto. Ainda tem os proxy chinesa, né? Ainda tem os proxy chinesa. Uma vez um amigo nosso comprou uma carta lá e veio uma fake, mas nossa, era muito ruim a fake, cara. Agora as coisas... Que Blood Moon mais feia, tá, louco? A Blood Moon, eu lembro. Mas... Aquela ali era tensa. Mas agora... Mas ela passava em todos os Arcbound testes, tá né? $58 fucking dólares. Qual? Arcbound Ravager. Fechei essa página. Vai ficar triste. Chega de depressão. Acho melhor vocês voltarem a jogar casual comigo. Não adianta. Eu tenho uns baralhos casuais que eu gosto mas... de jogar, só que, tipo, mesmo assim, cara, se tu quer. Tu olha pra alguma carta assim, tô montando um baralhozinho tal, pô, essa carta quer ficar mega divertida lá. Aí tu vai ver $60. Porra, cara. Fica triste. Não, mas. Sério, eu senti isso fazendo baralhozinho de Pauper, cara. Eu pensei, vou comprar aqui. Acho que é o Édito Diabólico. Carta Pauper custa $4. Que porra é essa, velho? Coloca... O meu baralho todo Vision. custou $15 se eu comprasse 4x dessa de 4. Ridículo. Não, mas eu acho que a carta que ganhou na subida de preço no pós-banimento foi Voice of Resurgence. $60. Subiu $60? Não, ela tá $60. Tipo, ela custava 20. Nossa. E tipo... Eu lembro quando logo que saiu, isso aí não valia nada. Ninguém queria essa carta. Não, Voice sempre saiu valendo alguma coisa. Não, muito cara não. Eu lembro que Muito cara não. Ela... Acho que no máximo $7 Não. quando ela foi lançada. quando ela saiu, ela valia 20 a 25, que eu lembro que foi o primeiro pré-release que eu fui e eu tirei a Voice. Sim, foi o hype do lançamento. Logo depois, daí eu vi o pessoal assim tentando trocar e não conseguia, porque não entrou em nenhum deck.
Não. Então foi o hype do lançamento, ela ficou cara, logo depois ela baixou pra caralho. Porque ela não encontrou lugar nenhum pra ficar. É, tipo Godsend, né? Godsend, quando foi lançado, era $20. Hoje deve estar 5. O hype de lançamento, o pessoal fica, pá, essa carta é foda. Sim, a carta é foda. Mas se não tem nenhum deck que usa, não adianta. Pô, e aquela carta é boa pra caralho, cara. Godsend ou Voice? As duas? É por isso que eu tô dizendo. A carta em si, tu olha pra carta e o caralho, que carta boa. Mas não adianta nada se não tem um deck pra ela ser boa. Aí elas acabam valendo pouco dinheiro. Voice foi assim por um tempo. Eu lembro que teve uma época lá que Voice tava valendo quase nada. Pois é. Eu acho que o único problema do Godsend é que se o custo de equipar dela fosse 1 a menos, cara, se ela fosse igual às espadas, nossa, seria muito matador. Ah, mas as espadas os caras já disseram que não vai rolar de novo, né? E a espada foi roubada demais. Sei lá. Eles podiam ser um pouquinho mais corajosos. Ah, não, cara. Eu acho que eles estão naquele negócio assim. Tá funcionando, vamos manter como tá funcionando. Não vamos fazer merda. Tá funcionando pra quem? Pra eles. Eles estão cagando dinheiro lá. Pode ter certeza. E como o Marô e os outros lá já disseram várias vezes, Magic é cada vez mais jogado. E Standard é o formato cada vez mais jogado. Então, cara, óbvio, quem né? tá fora da formato curva de é a entrada. gente. Não, é que o Standard é o formato de entrada do Magic. Existem pessoas que evoluem e outras não. Não, cara, eu acho que o negócio os caras estão cagando dinheiro, estão cada vez mais cagando dinheiro, e eles estão vendo que, olha, só o que dá dinheiro é o Standard. Então, foda-se o resto. Então eles deviam negócio, cara. fazer um No fim, statement oficial. pode ser um hobby muito bonito pra gente, mas ainda é um negócio de uma empresa. Ok, mas é que tu não pode esquecer que eles existem também porque existe um outro mercado, que são as grandes lojas que promovem eventos, tipo uma Star City Games, coisa assim. E para essas lojas, o Standard não é o mais importante. Olha, o Modern, eu não sei se o Standard não é o mais importante. É mais importante, cara. Eu acho que é o mais importante. Eu acho que não tem nada em nenhum lugar. Se tu vai ver a quantidade de torneios Modern e Legacy pra quantidade de torneios Standard, deve ser bem baixa Sim, não, a proporção. Bem menos. O que normalmente, assim, o que ocorre, por exemplo, por mais que tenha tipo um torneio semanal de Modern e de Legacy em muitos lugares, a questão é que os torneios de verdade, digamos assim, certo? Os que dão vaga pra GP e Pro Tour, a maior parte deles são Standard. Sim, porque a maior parte dos Pro Tours são Standard. Então, mostra que o Standard é que importa. Sim, pra Wizards sim. Mas esse é que é o ponto. Então não adianta tu reclamar que a Wizards tá fudendo com o Legacy ou com o Vintage. A Wizards tá cagando pro Legacy e pro Vintage. Eu não tô reclamando disso. Tá Já sim. desisti disso. Tá reclamando sim. Eu tô reclamando do Modern, cara. Hoje é dia de Modern. Modern é a mesma coisa. Não, cara, é porque a Wizards não consegue... Eles não conseguem ganhar dinheiro com Legacy, com Vintage, porque eles não conseguem reprintar boa parte das cartas que o pessoal usa lá. Tem isso também, né? Enquanto aquela lista de banidas existir, a Wizard não vai conseguir monetizar o Legacy. Isso. A culpa é exclusivamente deles. Eles não têm outra pessoa a culpar a não ser eles. A decisão foi deles, né? Seja por eles terem feito aquela promessa ou por terem mantido aquela promessa. Então é questão deles. Eu gostaria de que fosse feito tipo um plebiscito, assim, uma pesquisa para ver o que os jogadores preferiam, que se fosse banido ou não a lista restrita. Eu acho que eles têm essas pesquisas, cara. O ponto, pelo que eu vi, onde pega é que eles entendem que isso mancharia o nome da empresa. Porque eles fizeram uma promessa no passado e estariam quebrando essa promessa. Deve ser alguma coisa até de bolsa de valores, sabe, assim. Tipo, a empresa falou uma coisa, depois desfalou. Mas a Wizards é fechada. A Hasbro acho que não é aberta. Não, tipo bolsa de valores, sabe? Sim. Qualquer coisinha que a empresa faça já impacta no financeiro. Cara, a Wizards sobreviveu a D&D 4ª edição, cara.